Muito bom dia, amigos da TV Guarani. Estamos aqui direto do estádio José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo, para mais uma transmissão do Guarani, o Bugrinho, que enfrenta a equipe do Paulínia FU. Hoje, as categorias Sub-13 e Sub-14, jogo válido pela 12ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Lembrando que são 14 rodadas, com essa faltando 3 rodadas. O Guarani líder do grupo, mais líder do que nunca na categoria Sub-13 e com a terceira colocação na classificação geral. Eu sou Marcelo Gomes, trarei as emoções de mais essa partida para você, e ao meu lado, nas imagens, nas técnicas e nos comentários, João Luiz de la Coleta. Muito bom dia, João! Bom dia, Marcelo, bom dia a todos que estão nos acompanhando pela TV Guarani em mais essa rodada do Paulistão Sub-13. O Guarani que enfrenta a equipe do Paulínia, a equipe do Guarani que na última rodada venceu a equipe do Amparo aqui mesmo e depois venceu nos pênaltis. Já a equipe do Paulínia venceu o El Shaddai por 3-2 e depois acabou sendo derrotada nos pênaltis. As duas equipes fazem parte do grupo 6. A equipe do Guarani, 41 pontos, São Bernardo, 34, Valinhos, 27. Seriam as 3 equipes classificadas. Lembrando que na categoria Sub-13 e Sub-14 classificam-se os 2 primeiros colocados de forma direta, mais os 10 melhores terceiros colocados. Hoje o Valinhos Hyper seria a quinta melhor terceira colocação da competição. Em seguida, em quarto lugar, o Sporting Clube Paulinense. Em quinto, o Amparo. Em sexto, o El Shaddai. Em sétimo, o Paulínia, que ocupa a 66ª colocação na classificação geral entre 87 times. E, por último, o Valinhos em oitavo lugar. A equipe do Guarani, como eu falei, terceira colocada na classificação geral, 11 jogos, 11 vitórias. Marcou 41 gols, sofreu 7, tem um saldo de 34. Venceu 8 disputas nos pênaltis e perdeu 3. Levou 5 cartões amarelos e nenhum vermelho. Já a equipe do Paulínia, 2 vitórias, 1 empate e 8 derrotas. Marcou 9 gols, sofreu 20, tem um saldo de menos 11. Venceu 4 disputas nos pênaltis e perdeu 7. Levou 2 cartões amarelos e 2 vermelhos. 2 amarelos e nenhum vermelho. Essa é a colocação da equipe, essa é a campanha da equipe do Paulínia. Já lembrando que nessa 12ª rodada, o grupo 6, além de Guarani e Paulínia, tem Sporting Clube Paulinense e Amparo, El Shaddai e Valinhos Hyper, São Bernardo e Valinhos. Esses são jogos dessa 12ª rodada. No primeiro turno, na cidade de Paulínia, a equipe do Guarani venceu pelo placar de 6-0 e acabou sendo derrotada nos pênaltis. As equipes os reservas já vão entrando no gramado. A gente vê que o Guarani estará com seu uniforme, só camisa verde, shorts brancos e meiões verdes. A equipe do Paulínia também já vai entrando. A gente sabe o protocolo aqui que tem na cidade de Amparo. Eles entram ali pelo canto, a imagem já vai pegar ali, só aguardando aquele protocolo. Os árbitros já estão ali na frente para ter todo aquele protocolo com o hino da Federação Paulista de Futebol. As equipes já vão entrando ali, estão preparando aquela fila para daqui a pouco termos o protocolo. Aí a gente já vê o trio de arbitragem com as equipes entrando no gramado. A equipe do Paulínia com o seu uniforme tradicional, camisas listradas na vertical em azul e amarelo, shorts azuis, meiões azuis. A equipe de arbitragem à frente, com seu uniforme rosa, shorts pretos e meiões rosas, ali o quarteto de arbitragem. As equipes entrando, sendo lideradas por seus respectivos capitães aqui na cidade de Amparo. A bandeira do Brasil já está ali no centro. Para dentro de instantes termos a execução do hino nacional brasileiro.
Muito bem, essa foi a execução do hino nacional brasileiro e sem demora, vamos às escalações das duas equipes. Começando com os donos da casa, a equipe do Guarani na telinha aí da TV Guarani. A equipe comandada por William Lourenço vem no seu primeiro time com 1 Gabriel Rossi, 2 Frederico, 3 Gabriel Cartarozzi, 4 Luiz Estevão, 5 Zeola, 6 Guilherme, 7 Theo, 8 Iago, 9 Davi Návia, 10 Benjamin e 11 Pierre. Essa é a primeira equipe do Guarani. E agora, sem demora, vamos à primeira equipe deste primeiro tempo da equipe do Paulínia, comandada pelo técnico Vinícius de Souza, que vem com 1 Matheus Lima, 2 Daniel, 3 Gabriel, 4 Matheus Silva, 5 Yuri Bueno, 6 Davi Lucas, 7 Eric, 8 Matheus Bonetti, 9 Arthur Inácio, 10 Enzo Santiago e 11 João Antônio. Essa é a equipe do Paulínia. E João Luiz de la Coleta, como vem a equipe de arbitragem? Muito bem, a equipe de arbitragem designada pela Federação Paulista para o jogo de hoje está sob o comando de Irã Gabriel Cláudio da Silva, auxiliado por Guilherme Mazeiro Sela e Paulo de Souza Amaral. O quarto árbitro, Kaique Thiago Michelin. Você que está acostumado com as nossas transmissões, mas sempre bom lembrar, na categoria Sub-13, são 3 tempos de 20 minutos. No primeiro tempo é um time, no segundo tempo é outro time e no terceiro tempo, como a gente fala, tudo junto e misturado. E no final tem a disputa dos pênaltis, a disputa do ponto extra. A gente já vai vendo ali aquela última rodinha de conversa das respectivas equipes. A equipe do Paulínia fazendo um último tiro de aquecimento ali à nossa esquerda. A equipe do Guarani conversando com o seu técnico. A equipe de arbitragem já vai se posicionando. Os assistentes já verificaram as condições da rede. Parece que já está tudo ok. Já vamos se posicionando para darmos início a mais essa partida. Jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Paulista de 2026. O Guarani à nossa direita, a equipe do Paulínia à nossa esquerda. Agora a gente só vai ver ali quem será o pontapé inicial. Ninguém se habilita lá no meio, a equipe... Tá todo mundo na roda ali, agora é o Nick que começa. Então tá se habilitando ali o Benjamin para dar o pontapé inicial em mais essa partida aqui na cidade de Amparo. E você que está no chat com a gente, mande sua mensagem, de onde está falando, para quem é sua torcida, se tem algum conhecido, quiser mandar palpite, na medida do possível, a gente vai lendo aqui durante a nossa transmissão. Lembrando que na sequência, depois do Sub-13, tem também a categoria Sub-14 no mesmo molde. O Irã Gabriel tá tudo pronto ali, já vai se posicionando. O jogador do Paulínia e do Guarani estavam fora da largada ali, tá tudo pronto, está valendo! Começa! Guarani e Paulínia. O Guarani já tenta o primeiro lançamento à frente ali, busca no ataque com o Theo, já afasta a zaga. Tenta sair jogando pelo meio o Matheus, ele faz o giro, o toque no meio. Tem o domínio, tenta sair jogando, se atrapalhou, mas recuperou no segundo lance. O toque é aqui na direita. Chega até o Daniel. Daniel vai avançando aqui pelo lado direito. Tentou pisar na bola, escapou ali, chegou na frente a zaga, a defesa do Guarani. Esperto ali o Guilherme, já mandando essa bola pela linha lateral. Lateral já cobrado, lateral a favor da equipe do Paulínia. Toque à frente, evitou a saída, fez o cruzamento ali. O Matheus tentou no meio, a bola volta com o Daniel. Daniel tenta novamente o cruzamento no meio, ali na meia-lua da grande área, no bate-rebate, afasta a zaga do Guarani, tenta chegar ali o Pierre, tenta à frente ali, mas a pressão continua da equipe do Paulínia. Chega ali com o Yuri Bueno, ele faz o lançamento novamente aqui na direita, tenta chegar o João Antônio, conseguiu evitar a saída, faz o cruzamento para a área, afasta de cabeça a zaga ali, com o Luiz Estevão mandando para escanteio, o primeiro escanteio da partida, escanteio a favor da equipe do Paulínia na marca de 1 minuto deste primeiro tempo. O escanteio aqui pelo lado direito, vem para a cobrança Davi Lucas. Davi Lucas ajeitou a bola, tudo ok, vamos para a cobrança.
Cobrança feita na pequena área, saiu fechado, saiu firme Gabriel Rossi e faz a defesa. Já tenta fazer a ligação direta à frente com o Pierre. Pierre tenta o desvio de cabeça, não conseguiu, mas na sobra, na briga ali, o Davi Nave atrapalhou. Chega ali o Matheus Silva, estava acossado ali, estava pressionado pelo Iago, ele acaba mandando essa bola pela linha lateral para não se complicar. Lateral já batido, tentou chegar o Pierre, melhor ali para a zaga que manda essa bola pela linha lateral. Novo lateral a favor da equipe do Guarani, vai o Frederico para a cobrança. Ele tenta o arremesso na área para o Davi Navia. Ele faz o giro, a bola sai enviesada, passa ali, assustando o goleiro Matheus Lima. E ela vai direto pela linha de fundo. É só tiro de meta a favor da equipe do Paulínia FU. E o jogo começou agitado, João. Chance do lado do Paulínia, chance do lado do Guarani. Jogo animado nessa manhã de domingo aqui na cidade de Amparo. Exatamente, Marcelo. Jogo bastante animado até aqui. Um início de partida bastante movimentado, tanto por um lado quanto pelo outro. E lá vem descendo o Guarani. Já tá lá na grande área, tentou o chute ali, houve o desvio. Escanteio. Escanteio a favor da equipe do Guarani, lá pelo lado esquerdo. Tentou o arremate, houve o desvio. O Matheus Lima tentou alcançar ali, não deu para ele. Vai para a cobrança o camisa 7, o Theo. Aqui pelo lado esquerdo. Na marca de 3 minutos desta primeira etapa, lembrando que são 3 tempos de 20 minutos. Irã vai lá perto, conferir se a bola está na marca, autorizado. Não, quer dizer, deu ok ali, né? Ajeitou, deu ok novamente. Vai se posicionar ali na entrada da grande área para ver o rebuliço ali. Cobrança feita no segundo pau. Passa por todo mundo, afasta a zaga do Paulínia. Tenta chegar na frente ali, tenta fazer o corte. O Inácio, ele joga lá pelo lado esquerdo, tenta acelerar. Chega firme na cobertura a defesa do Guarani ali com o Guilherme, mandando essa bola pela linha lateral. Lateral já cobrado, tenta o Inácio novamente. Recupera a equipe do Guarani, tentou o Benjamin ali, não perde, ganha. É novo lateral a favor da equipe do Guarani na marca dos 4 minutos deste primeiro tempo. Frederico lá na frente, tentou afastar do jeito que deu o Yuri Bueno, mandou novamente pela linha lateral. Novo lateral a favor da equipe do Guarani. Frederico tentou o Pierre, novamente foi bloqueado. Novo lateral mais à frente e de lateral em lateral, o Guarani vai se aproximando da área da equipe do Paulínia. Muito obrigado a todos que nos acompanham no chat. Mande sua mensagem, fale de onde está falando e deixe o seu like, se inscreva no canal, é muito importante para o nosso desenvolvimento. E agora o tiro de meta a favor da equipe do Paulínia, acabou se atrapalhando ali o jogador do Guarani. O Matheus Lima pediu para os seus companheiros que estavam próximos ali avançarem, não vai sair jogando não, vai rifar essa bola. A equipe do Guarani se aproxima ali, ameaça subir sua linha de marcação, mas como viu que vai rifar essa bola, já afasta um pouco. A bola chega até o meio, tenta ali o Eric. Não deu para ele. Recupera a equipe do Guarani, lá pelo lado direito. O toque na frente procurando o Pierre, tentou o Benjamin, acabou perdendo. Recupera novamente a equipe do Guarani, pelo meio. O toque à frente aqui, tentava o Davi Nave e o Theo, mas foi interceptado. E o lançamento aqui na direita, tenta puxar o contra-ataque. Conseguiu evitar a saída de bola o João Antônio, mas a recuperação do Guilherme saindo com o seu capitão Cartarozzi, que já faz o lançamento. Volta com a equipe do Paulínia. Lá na frente com o Eric. Melhor para a defesa do Guarani. Tentou o lançamento ali no meio, muito forte para o Benjamin. Ficou com a zaga, que recua para Matheus Lima. Benjamin sobe ali, enxuriça a vida do Matheus, que sai jogando lá pelo lado esquerdo. Tenta o lançamento à frente, procurando o Eric. O desafogo não, agora era o Arthur, o Inácio, mas recupera a equipe do Guarani, aqui pelo lado esquerdo, tenta descer o Davi Navia, ele já invadiu a área, deu um tapa na frente, acabou adiantando a bola, chega o Gabriel e manda essa bola para escanteio, o segundo escanteio da partida, o terceiro escanteio da partida, o segundo a favor da equipe do Guarani. Vai o Theo novamente para a cobrança. Já passamos dos 6 minutos desta primeira etapa, segue 0-0 aqui no estádio José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo. Cobrança curta feita com o Davi Navia. Ele faz o corte para cima da marcação, tentou o cruzamento, acabou pegando mal na bola, direto pela linha de fundo. Só tiro de meta para a equipe do Paulínia. Estamos chegando na marca dos 7 minutos deste primeiro tempo, João.
Por enquanto, agora o Guarani já começa a dominar, a fazer vez a sua melhor campanha e dificultando as coisas para a equipe do Paulínia, né? Marcelo, a equipe do Guarani se impondo aí, principalmente pela melhor campanha. Vem o Guarani na entrada da área, Benjamin, o chute cruzado! Pra fora! A bola passa à esquerda, o Pierre tentou de carrinho ainda no quarto da rede, mas chegou um segundinho atrasado, quase abre o Guarani, como a gente vinha falando, João. Pois é, Marcelo, quase abre a equipe do Guarani, e ela que vem se impondo, né, principalmente pela melhor campanha, vem trazendo mais perigo contra a meta da equipe do Paulínia. Tenta o Pierre ali, chegou firme na marcação o Yuri Bueno, conseguiu afastar ali, complementar a equipe do Paulínia. O recuo do Quartarose, meio lento ali, mas chegou a tempo o Gabriel Rossi e já rifa essa bola, faz o lançamento à frente. Tenta ali o Theo, conseguiu, na primeira não deu, chegou na segunda, mas o lançamento acabou saindo muito fechado. Foi direto pela linha lateral, é lateral a favor da equipe do Paulínia aqui no seu campo de defesa, aqui pelo lado direito do seu campo. Esperando a movimentação, acabou saindo errado ali o arremesso, recupera a equipe do Guarani, chega até o Davi Návia, arriscou o chute, a bola deu uma quicada, o Matheus Lima estava esperto ali e fez a defesa. E já rifa essa bola para o seu campo de ataque. Tentou ali o Eric, não deu para ele, afastou do jeito que deu o Frederico, mandando essa bola para frente. Pierre não conseguiu o domínio, mas houve desvio ali do jogador da equipe do Paulínia. O lateral para a equipe do Guarani, Frederico novamente na cobrança. Para o Benjamin, não conseguiu o domínio. A bola chega aqui no meio. Fica com a equipe do Guarani com o Theo. O Theo toca do lado para o Zeola. Zeola lá na frente. Tenta o Iago. Iago escapou da marcação. Chega na linha de fundo. O cruzamento na área. O domínio da Vinávia. O Pierre quase atrapalhou o Davi. O Davi teve um domínio maravilhoso. Mas na hora do chute não pegou bem na bola, João. Pede mais uma chance o Guarani. Pois é, Marcelo, o PR quase atrapalha o Davi, mas ali faltou um pouco mais de tranquilidade. O jogador da equipe do Guarani estava sozinho, sem marcação, sem pressão. Poderia ter respirado antes de finalizar, acabou mandando para fora. E vem a equipe do Paulínia tentando, agora sim consegue chegar no seu campo de ataque. João Antônio chega na frente, mas na cobertura, na zaga. Luiz Estevão mandando essa bola pela linha lateral. No perde, ganha, a bola sai pela linha lateral, novo lateral para a equipe do Paulínia. Aqui pelo lado direito. Vem o Daniel para a cobrança, tentou o lançamento à frente para o camisa 8, o Matheus, Bonetti não deu para ele. Davi Nave aqui, tenta passar pela marcação, chegou o Gabriel, firme, não querendo saber de brincadeira, mandando essa bola pela linha lateral. O gato fofo aqui no nosso chat, a esperança do Bugrão é essa molecada. O José Roberto tá aqui. Bom dia, Marcelo. Boa transmissão. Vai Guaraná? Não, vai Guarani. Acabou errando aqui. O corretor do celular acabou enganando aqui o José, que tá sempre com a gente nas nossas transmissões. E é o tiro de meta agora a favor da equipe do Paulínia. Matheus Silva na cobrança, jogando para o Gabriel. Chega na marcação ali o Benjamin, foi seco na bola, levou o corte, faz o lançamento na frente, busca ali o Matheus Bonetti, lá na esquerda, tenta avançar a equipe do Paulínia, chega o Pierre, firme na marcação, a bola toca por último no jogador do Paulínia e a bola acaba saindo pela linha lateral e o lateral é a favor da equipe do Guarani, já cobrado pelo Frederico. A gente vê uma boa quantidade de familiares ali na torcida também da equipe do Paulínia. Paulínia que fica a 70 quilômetros aqui da cidade, cerca de 70 quilômetros da cidade de Amparo, mais ou menos 1h06, depende do carro, da velocidade, do trânsito e tudo mais. E vem a equipe do Paulínia, lá pelo lado esquerdo, o toque é bom, vai avançando, invadiu a grande área, fez o corte e na hora do chute foi travado. A bola sobra ainda com a equipe do Paulínia, arriscou o chute, o Eric colocado, acabou pegando fraco. Gabriel Rossi bem posicionado, fez a defesa com tranquilidade, já está jogando aqui pelo lado esquerdo, Davi Návia, fez o giro, arranca, 2 em cima dele, escapou do primeiro, mas não escapou do segundo, mas houve a falta ali do Daniel, como não houve a vantagem, o Irã marca a falta
e João Luiz Della Coleta, na marca dos 11 minutos e 30 segundos, mais ou menos, a primeira falta da partida. Pois é, Marcelo, primeira falta da partida até aqui, um jogo bastante tranquilo, a arbitragem bem sossegada, porque a criançada quer jogar e somente jogar. Aí é tudo que o quarteto de arbitragem quer, né, João? Uma tranquilidade e a garotada jogando bola. Com certeza. E a falta aqui pelo lado esquerdo a favor do Guarani. A falta é perigosa. O árbitro o Irã já vai se posicionando ali, autoriza. Vem para a cobrança, a equipe do Guarani, Frederico fechado, direto nas mãos do goleiro Matheus Lima, que fez a defesa e já tenta a ligação direta aqui na frente. Afastou do jeito que deu o Iago, mandando essa bola para frente. Recupera a equipe do Guarani, o toque, a tabelinha é feita pelo meio. Theo com ela, faz o corte para cima da sua marcação, joga do lado para o Iago, tenta avançar a equipe do Guarani, é pressionado pelo Enzo Santiago, toque lá na direita para o Pierre. Chega a marcação ali, houve o toque, o último toque do jogador do Paulínia, por isso o escanteio é a favor da equipe do Guarani, lá pelo lado direito, e agora vai o Guilherme para a cobrança. Guilherme já se encaminha lá, corre para fazer a cobrança. O árbitro autoriza, Guilherme na cobrança, fechado no meio da pequena área, desvio de cabeça! Subiu sozinho ali o jogador do Guarani. Acabou não pegando em cheio na bola, passou à direita do gol. Mais uma oportunidade para a equipe do Guarani, que quase chega na bola parada. E a equipe do Paulínia tenta sair jogando. Pé pressionado, o Guarani não deixa, não dá sossego. É obrigado a rifar essa bola. Cartarose quase escapa ali, mas conseguiu o toque no meio. Chega ali até o Zeola. Ele faz o lançamento na esquerda. Davi Nave, em posição legal. Invadiu a grande área, na linha de fundo, fez o cruzamento. Foi travado na hora H ali pelo Gabriel, mandando essa bola para escanteio. Mais um escanteio a favor do Guarani, agora aqui pelo lado esquerdo. Vai o Theo para a cobrança. Já chegamos na marca dos 14 minutos deste primeiro tempo. Segue 0-0 o Campeonato Paulista da categoria Sub-13, Guarani e Paulínia. Autorizada a cobrança. O Theo aguardando a movimentação ali, agora sim ele faz o cruzamento no segundo pau. O toque de cabeça, Cartarose empurra pra rede! Gol! É do Guarani! Pierre, camisa 11, na marca dos 14 minutos. O cruzamento do Theo, o toque de cabeça do Cartarose, houve o desvio ali do goleiro, do rebote, Pierre só empurra para o fundo da rede no meio da bagunça. Está aberto o placar aqui no José de Araújo Sintra. Agora, Guarani 1, Paulínia 0, carimba, João. Carimba, Marcelo, carimba. A equipe do Guarani vinha tentando, já tinha feito 2 ou 3 tentativas interessantes até aqui e agora conseguiu empurrar para o fundo das redes. Abre o placar aqui o camisa número 11 da equipe do Guarani, o Pierre. E o Pierre marca o seu segundo gol na competição. E vem descendo a equipe do Paulínia, lá pelo lado esquerdo, tenta o lançamento à frente. O Guarani pressiona ainda, não dá sossego para a equipe do Paulínia, não consegue sair jogando, não consegue passar para o seu campo de ataque. Tem muita dificuldade. O toque lá na esquerda, tenta o toque de primeira, foi bloqueado. A sobra fica com a equipe do Guarani no meio, mas a falta foi assinalada ali para cima do jogador do Paulínia. E na marca dos 16 minutos, agora a primeira falta do Guarani, 1-1 em faltas. Só que a bola estava rolando, não estava parada, aí o árbitro falou assim, calma garoto, calma, tem que estar parada. Então tem que bater de novo. Vai bater ali, próximo do meio de campo, mas ainda no seu campo de defesa da equipe do Paulínia. Vem para a cobrança ali, a equipe do Paulínia tentou o lançamento à frente, conseguiu interceptar o Zeola,
acabou não achando a bola, depois acabou mandando essa bola pela linha lateral. É novo lateral para a equipe do Paulínia lá pelo lado esquerdo. O arremesso é feito. Tenta passar ali o Inácio, não deu. A equipe do Guarani despacha essa bola. Tenta chegar na corrida ali o Davi Navia. Ele ganhou. Chega lá pelo lado direito, toque no meio para o Benjamin, ele antecipou a jogada, Davi Navia com ela ainda, no carrinho, no bate-rebate, tenta afastar a zaga, conseguiu acalmar, tenta sair jogando agora a equipe do Paulínia lá pelo lado esquerdo, o toque feito, o recuo, voltou para a equipe do Guarani, tentou o cruzamento, a bola volta, fica com o Guarani novamente, o novo cruzamento na área, Pierre, mas melhor para o goleiro Matheus Lima que faz a defesa. Tentava chegar na bola o Pierre ali, mas não deu para ele e ficou com o Matheus Lima. Matheus fez o lançamento. Chega de domínio, no domínio ali o Theo, acabou o Frederico ali, acabou perdendo. Tenta sair jogando a equipe do Paulínia, lá pelo lado esquerdo. Foi bloqueado pelo Luiz Estevão. Perdeu novamente, volta a equipe do Paulínia, tenta chegar no ataque. Afasta de cabeça o Cartarose. Completa ali no meio o Iago. Mas volta com a equipe do Paulínia, Pierre aqui na marcação, para cima do João Antônio. No momento do cruzamento acabou escorregando. E agora tenta ligar o contra-ataque a equipe do Guarani. Pierre no meio para o Benjamin, já toca para o Iago, lá pelo meio. Bela roubada de bola, limpo, firme. O jogador do Paulínia, o toque feito à frente ali. Quem roubou a bola foi o Matheus Bonetti. Na área, Inácio tentou o cruzamento lá. A inversão de jogo para o Eric, mas ele estava mais atrás. E aí saiu com tranquilidade Gabriel Rossi para fazer a defesa. Já passamos da marca dos 18 minutos deste primeiro tempo. O jogo está paralisado. O jogador do Guarani está sentindo lá no meio de campo, lá pelo lado direito do seu campo. O árbitro está indo lá ver se está tudo ok. Ele já se levanta. Parece que está tudo em ordem. Ele avisou também, olha, falta 2 minutos para acabar. Aguenta? Aguento. Enquanto isso, alguns jogadores vêm tomar água, que assim, aonde a gente tá, tem um ventinho, tá até agradável, mas no sol a coisa esquenta, né, João? Aí não tem jeito. Uma paradinha para tomar água é importante. Marcelo, mas faltam 2 minutos, pouco menos aí para o fim do jogo. Um pouquinho... Vai lá. Vem a equipe do Guarani, Theo, no meio pro Benjamin, passou, Pierre, arriscou o chute, Matheus Lima fez a defesa, completou e evitou a saída, mas pegou bonito o Pierre, o chute não saiu tão forte, e o Matheus Lima, bem posicionado, fez a defesa, só que o Paulínia sai errado de novo, tenta lá o Davi Navia, recupera o Zeola, faz novo lançamento na área, tenta ali o Pierre, mas já estava em posição irregular. O jogo já está paralisado, o impedimento, o primeiro impedimento da partida ali do camisa 11, o Pierre. Impedimento assinalado ali pelo assistente número 2, o senhor Paulo de Souza Amaral. Tenta sair jogando a equipe do Paulínia, mas já recupera a equipe do Guarani aqui com o Iago. Iago faz o toque no meio, não saiu legal, fica lá com o Matheus. Matheus recua lá na esquerda e na marca dos 20 minutos deste primeiro tempo, põe ponto final o senhor Irã. De até aqui, Guarani 1, Paulínia 0. A gente vai para um rápido break, é 1 minutinho e a gente volta já já. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.
tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Muito bem, estamos de volta e vamos rapidamente às escalações das duas equipes que farão parte deste segundo tempo. A equipe do Guarani vem com 12, Miguel Santos, 13, Miguel Marcato, 14, Gabriel Miguel, 15, Miguel Martins, 16, Davi Martim, 17, Arthurzinho, 18, Gabriel Sequinato, 19, Matheus Chiarelli, 20, Luiz Otávio, 21, Henrico e 22, João Gomes. A equipe do Paulínia vem com Leonardo Cláudio, 12, 13, Wesley, 14, João Lucas, 15, Pietro, 16, João Pedro, 17, Davi Pulini, 18, Ivan Eric, 19, Brian, 20, Ortiz, 21, Valdir e 22, Miguel. Essa é a equipe do Paulínia. Agora a equipe do Guarani fica à nossa esquerda, a equipe do Paulínia à nossa direita. E o início desse segundo tempo cabe à equipe do Paulínia. Os assistentes já vão se posicionando nos seus respectivos pontos. O Irã está lá no meio, esperando ali só esse posicionamento dos seus auxiliares. Vai ajeitando o seu cronômetro e vamos para o início dessa segunda etapa aqui na cidade de Amparo, no estádio José de Araújo Sintra. Está valendo! Começa o segundo tempo de até aqui. Guarani 1, Paulínia 0. Está jogando pelo meio a equipe do Paulínia, mandou para frente ali o Ivan Eric do jeito que deu. Lá tenta sair jogando lá pelo lado direito. Acabou se atrapalhando, prefere recuar, volta atrás a equipe do Paulínia. O lançamento aqui na esquerda, procurando o Valdir. Valdir chegou ali, mas melhor para a zaga do Guarani, que manda essa bola pela linha lateral. Vem o João Pedro para a cobrança. João na frente ali, tentou o giro, mas a sobra fica com a equipe do Paulínia. O Miguel com ela, lá pelo lado esquerdo, próximo da bandeirinha de escanteio. Houve o desvio ali? Não, o último toque foi do jogador do Paulínia. O árbitro próximo do lance marca o lateral a favor da equipe do Guarani. Ele pede para se posicionar no local correto, faz o lançamento ali o Davi Martim. Na briga pela bola, houve o desvio ali, é escanteio para a equipe do Paulínia na marca de 1 minuto deste primeiro tempo. A equipe do Guarani no primeiro tempo, 8 chutes, 4 na direção do gol, cometeu uma falta, teve 4 escanteios a seu favor, um impedimento assinalado contra. Olha o chute, o lançamento na área, o desvio na trave! A sobra ainda fica com a equipe do Paulínia. Completa ali, tenta fazer a pressão, perde por 1-0, recuperou, faz o corte, o lançamento na área, o desvio de cabeça, só raspou na bola, mas recupera aqui do lado esquerdo, volta com a equipe do Paulínia, vem pra cima o Davi faz o lançamento no segundo pau aí ele cabeceou com os olhos fechados, porque não viu o posicionamento ali. Faz o lançamento zagueiro da equipe do Paulínia, cabeceou reto, direto pela linha de fundo. Davi faz o lançamento no segundo. É aquilo que a gente já costuma ver muito nos campeonatos de base, né, João? Muda de um time para o outro, nesse início só deu Paulínia, pressão, e o Guarani agora que conseguiu sair jogando para o seu campo de ataque. Pois é, Marcelo, as duas equipes entram, a equipe... trocam todos, né, por exigência do regulamento. Porém, a equipe do Paulínia parece que entrou mais ligada, mais atenta e já trouxe perigo por 2 vezes a meta do Guarani. Tenta sair jogando a equipe do Guarani, afastou a zaga do Paulínia, aí mandou para cima essa bola do jeito que deu, mas recupera e evitou a saída aqui pelo lado direito. Recupera a equipe do Guarani, aqui pelo lado direito tenta sair jogando o Luiz Otávio. O toque na frente para o Arthurzinho, acabou não conseguindo o domínio, mas houve o desvio
Ah, tá. Não houve desvio, não. Arthurzinho saiu com bola e tudo. Lateral a favor da equipe do Paulínia. Arremesso feito ali pelo João Pedro. Tentou o toque à frente para o Miguel. Acabou não conseguindo domínio. O lateral é a favor da equipe do Paulínia. É do Paulínia ou do Guarani? É do Guarani. Agora sim. A equipe lateral é da equipe do Guarani. Não conseguiu o domínio ali o Miguel, ele tocou para fora. O arremesso é feito, mas já recupera a equipe do Paulínia. Aqui pelo lado esquerdo, belo lance ali do Brian. Escapou da marcação, escapou de uma falta. Foi para cima ali do zagueiro, conseguiu escapar, chegou na linha de fundo, cruzamento. Ele escapou ali do Miguel Marcato. Ligeirinho, chegou na linha de fundo, fez o cruzamento, mas foi bloqueado. É novo escanteio para a equipe do Paulínia. Vai o Valdir para a cobrança. Tá o Brian junto lá. A jogada rápida não deu certo. O Valdir vai jogar essa bola lá na área. Já estamos chegando na marca dos 4 minutos. Não, acabou dando certo ali. Tentou desvio. Melhor para a zaga do Guarani, que tenta ligar o contra-ataque aqui pelo lado direito. Vai avançando a equipe do Guarani. Chega ali o Gabriel Sequinato. O toque no meio. Tentou o João Gomes, mas foi nas costas dele. Melhor para a zaga ali com o Davi Pulini mandando essa bola para frente. No bate-rebate, volta com a equipe do Paulínia. O lançamento é feito lá pelo lado direito. Tenta chegar a zaga ali. O Gabriel manda essa bola, afasta do jeito que deu. Chega até o Arthurzinho aqui na direita. Ele faz o lançamento à frente, a bola chega até o meio. Tenta sair jogando a equipe do Guarani. O lançamento não deu certo. Mais esperto ali estava o Luiz Otávio. Roubou essa bola. Mais esperto ainda foi o jogador do Paulínia. Mas no bate-rebate volta com a equipe do Guarani. O lançamento feito à frente, muito forte. Sai lá o goleirão Cláudio e faz a defesa. E já sai jogando aqui pelo lado esquerdo. O Paulínia tem pressa. Perde por 1-0. Tenta o toque. Acabou não saindo legal o toque. No kick da bola, os jogadores se atrapalham, fica melhor para o Luiz Otávio, que consegue colocar essa bola no chão e faz o arranque aqui pelo lado direito. Escapou da marcação? Não escapou ali do carrinho do Davi Pulini e a falta assinalada contra a equipe do Paulínia aqui pelo lado direito. Só terminar então as estatísticas do primeiro tempo. O Guarani teve 67% de posse de bola e o gol marcado pelo Pierre na marca dos 14 minutos. O Paulínia deu um chute, um na direção do gol, cometeu uma falta, teve um escanteio a seu favor, nenhum impedimento, 33% de posse de bola. Falta aqui para a equipe do Guarani, aqui pelo lado direito. 2 na barreira. O goleirão ali, o Cláudio, atento, pedindo atenção à sua defesa, atento ao cruzamento. Vem vir fechada essa bola. Aguardando aí, assim, agora sim a autorização da arbitragem para essa cobrança. Lançamento na área, tenta o desvio, foi bloqueado. A bola volta com a equipe do Guarani, tentou o toque no meio. O Luiz Otávio afasta do jeito que deu a zaga. No bate-rebate fica com a equipe do Guarani. Coloca essa bola no chão, tenta sair jogando o Luiz Otávio, não deu certo o passe, mas recuperou novamente o Arthurzinho. O toque aqui na direita com o Matheus Chiarelli. Ele faz o break, passa pela bola, tentou o toque do lado para o Arthurzinho, não deu certo, afastou. Chega firme na marcação o jogador do Guarani, chutando para cima do jogador do Paulínia, ganha lateral. Vem o Arthurzinho para a cobrança. Na frente, para o Chiarelli. Chiarelli não conseguiu domínio, mas o último toque foi do Davi Pulini. Novo lateral, vem Arthurzinho novamente para a cobrança. Para o Chiarelli ali e a falta assinalada. Tentava escapar ali da marcação, novamente para cima do Davi Pulini. Mais uma falta cometida pela equipe do Paulínia aqui pelo lado direito. O Guarani, depois da pressão inicial do Paulínia, já começa a colocar suas manguinhas de fora, né, João? Nesse início de segundo tempo, já com 7 minutos. Entrou no ritmo do jogo, né, Marcelo? A equipe do Guarani entrou um pouco mais devagar, o Paulínia tentou se aproveitar, mas agora já está equilibrando aí as ações, né, os dois chegando ao mesmo ritmo, digamos assim. Vem para a cobrança a equipe do Guarani, aqui pelo lado direito, aí foi muito fechado, pegou mal na bola, se lamenta ali o jogador do Guarani e foi direto, só tiro de meta. Aí o árbitro mandou voltar, porque não bateu corretamente. A bola estava em movimento, é isso, João? Acabei não vendo, eu estava vendo. Exatamente, ele solta a bola e já quer chutar, a bola ainda estava pingando, estava em movimento, e o árbitro percebeu.
Tiro de meta a favor da equipe do Paulínia. Agora sim, estavam se entendendo ali que tipo de saída iam fazer. O toque do lado, a bola volta ali com o João Lucas. João Lucas se atrapalha, chega ali o Luiz Otávio, quase rouba essa bola, mas está lá firme, recupera. Chiarelli com ela, acabou adiantando melhor aí, fica com a equipe do Paulínia, que agora tenta sair jogando pelo lado esquerdo. Recupera o Arthurzinho. Arthurzinho já faz o lançamento na frente para o Chiarelli. Chiarelli domina, vai invadindo, vai para a linha de fundo, o cruzamento é feito, afasta a zaga. A sobra fica com o Gabriel Sequinato. Sequinato tentou avançar ali na grande área, foi bloqueado, ganha lateral a equipe do Guarani. E aqui o Everaldo. Bora, Paulínia, sou pai do Matheus Cavalec, tô em Simolândia, Goiás, indo para Luiz Eduardo Magalhães, ligado aqui na transmissão. Boa viagem aí para o Everaldo. E a Fabiana Nucci, bora, Theo. Vem a equipe do Guarani, arriscou o chute, pegou fraco na bola. Com tranquilidade, o Cláudio fez a defesa. Na marca dos quase 9 minutos deste segundo tempo, sai jogando a equipe do Guarani. Lançamento feito, não conseguiu o domínio o Luiz Otávio, acabou saindo com bola e tudo, é lateral para a equipe do Paulínia. Lateral já cobrado, tem a pressão ali do Luiz Otávio, ele fica em cima na marcação do João Lucas. Consegue escapar, consegue o toque, mas pressiona ainda João Pedro com o João Lucas. Não vão se entendendo ali. Chega agora também o Henrico para ajudar na marcação. Roubou essa bola, o cruzamento na área. Afasta do jeito que deu a zaga. Completa ali no meio. A sobra fica com a equipe do Guarani ainda, mas o toque não saiu legal. Fica com o Brian. Brian tenta escapar ali, sofre a falta. E a falta está marcada contra a equipe do Guarani. E o árbitro vai lá, teremos o cartão amarelo para o jogador do Guarani, né, João? Exatamente, Marcelo. Pela chegada, cartão amarelo ou camisa número 13 da equipe do Guarani. Mas aí eu vou te falar, o Irã, disciplinarmente ele está correto, precisava aplicar esse cartão amarelo. Mas como aqui não tem apresentação, a equipe do Paulínia abriu mão, ele devia ter deixado o jogo seguir. Como ele não tinha tirado o cartão do bolso ainda, a equipe do Paulínia podia sim cobrar a falta com velocidade. E vem o Guarani, João, segura aí. Vem avançando a equipe do Guarani, Luiz Otávio, invadiu a área, tentou chute cruzado, acabou pegando embaixo da bola. Passa por cima do travessão, contra-ataque rápido, mas o João Lucas também estava lá já pressionando ali na marcação para cima do Luiz Otávio, João. Contra-ataque rápido, muita velocidade aí da equipe do Guarani. Mas a defesa estava mais inteira até aqui. E você quer completar em relação ao lance ali do cartão, João? A questão do cartão é que o Irã ele impede a cobrança rápida da equipe do Paulínia, uma cobrança que se ocorre, né, porque ele a impediu, mas como ele não tinha começado o processo de mostragem do cartão, ele podia ter deixado que a cobrança acontecesse, porém o cartão cairia, digamos assim. E vem a equipe do Paulínia, consegue recuperar essa bola, sai jogando lá pelo lado direito. Avança ali, o toque é feito, bela tabelinha ali com o Miguel. Avança a equipe do Paulínia lá pelo lado direito. Conseguiu escapar do primeiro, faz o lançamento, a inversão de jogo para o Valdir aqui na esquerda, muito forte, não conseguiu chegar na bola. É tiro de meta para a equipe do Guarani. Não está valendo nada disso, a bola já tinha saído ali pela linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Guarani, vem para a cobrança, ali a zaga. O chute é feito, o desvio de cabeça, o chute errado deu certo, pelo desvio de cabeça, o toque tentou aqui o Luiz Otávio, que já estava pronto para engatar a segunda, a terceira, para chegar na frente lá do goleiro. A briga é boa aqui pela bola no meio de campo. Travou nela, chega o Luiz Otávio. Ele já toca lá na esquerda. Bela visão de jogo para o Sequinato. Sequinato tenta escapar, não consegue, foi bloqueado. O lançamento lá para o Ortiz. Ortiz avança, tentou chegar também o Miguel. Melhor para a zaga que afasta. Mas a recuperação da equipe do Paulínia lá pelo lado direito. Vai avançando, o corte é feito. Escapou do primeiro. É pressionado ali, foi desequilibrado. Chega a zaga e manda essa bola pela linha lateral. Firme ali o Gabriel Miguel mandando essa bola pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Paulínia. Lateral já cobrado, toque no meio. Afasta ali
O Arthurzinho tenta ligar o contra-ataque. A bola chega até o Luiz Otávio, mas ele estava em posição irregular. O Luiz Otávio estava em posição irregular. Assim que recebeu a bola, o assistente número 1, o senhor Guilherme Mazero Sela, levantou seu instrumento de trabalho e foi ovacionado pela torcida do Guarani. Cobrança já feita, tenta sair jogando a equipe do Paulínia. O corte é feito, se livra da marcação, toca aqui na esquerda. Vai avançando, lançamento feito do João Pedro. Tenta lá na frente o Valdir, não chegou na bola, ganha novo lateral. Vai o João Pedro para a cobrança novamente. Já próximo da grande área do Guarani. O arremesso é feito, tentou ali o Brian, não deu para ele. Tenta afastar o Henrico, não pegou bem na bola. A bola volta com a equipe do Guarani, tentou sair jogando, o toque não saiu legal. O Valdir não deixou essa bola sair. O toque na frente para o Brian. Brian é pressionado ali, consegue escapar, 2 em cima dele agora. Tá um perde e ganha ali, ele protege bem a bola. É habilidoso, tentou escapar ali, acabou perdendo para o Arthurzinho. E aí ele não gostou, cometeu a falta e a falta foi assinalada contra a equipe do Paulínia. E aí foi lá pedir desculpas ali, entendeu que não fazia sentido o que ele fez, pediu desculpas ali para o jogador do Guarani, o Arthurzinho. Já passamos da marca dos 14 minutos deste segundo tempo. Segue 1-0 para a equipe do Guarani. E aqui a Jade Martins, Davi Martins, bora Guarani. E a Samai Souza, bora Valdir, papai e mamãe na torcida. Tenta chegar a equipe do Guarani, o lançamento é feito, não deu para o Luiz Otávio. É lateral para a equipe do Paulínia, vem o João Pedro para a cobrança. O arremesso é feito à frente, tentou ali o Brian, não conseguiu, fica naquele bate-rebate. O toque no meio, tenta desafogar a equipe do Guarani. Não viu o ladrão, o Sequinato, mas a bola chega, Luiz Otávio invadiu a área. Chega firme o Cláudio e faz a defesa. Foi na bola, agora o Luiz Otávio tá caído, o árbitro pede para esperar. O Cláudio não gostou nada porque já queria ligar o contra-ataque ali, né, João? Exatamente, né, Marcelo? E não foi absolutamente nada. Então, a queda, lógico, tem que pensar na integridade física dos jogadores, eu concordo. Mas não foi uma queda que pudesse trazer preocupação para que houvesse a necessidade da paralisação da partida. Tenta sair jogando a equipe do Paulínia, acabou não chegando, recupera a equipe do Guarani. No bate-rebate ali pelo lado esquerdo do campo do Guarani, ganha lateral. Já passamos dos 15 minutos deste segundo tempo, segue 1-0, gol marcado pelo Pierre na primeira etapa aos 14 minutos. Lembrando que no terceiro tempo, aí é tudo junto e misturado. As substituições no primeiro e no segundo tempo só podem ocorrer em caso de substituição disciplinar ou em caso de questão médica. Vai avançando a equipe do Paulínia, lá pelo lado direito, tenta escapar ali na marcação, o corte, conseguiu chegar a equipe do Guarani, mas não evitou a saída de bola, é lateral a favor da equipe do Paulínia. Tem um jogador do Paulínia caído lá no gramado, bem próximo à sua torcida. O árbitro vai lá ver se está tudo ok, já passamos dos 16 minutos. Tá tudo ok, vamos para o reinício da partida. Lateral já cobrado, lateral feito à frente ali. Para ninguém, fica com o jogador do Guarani. Fica ali com o Miguel Martins. Ele faz o lançamento. Chega aqui na frente. O domínio não sai legal, mas recupera a equipe do Guarani. O lançamento procurando o Luiz Otávio aqui na direita. Melhor para o João Pedro. Só que ele não domina, ele acabou adiantando. Aí no lançamento aqui para o Luiz Otávio, saiu muito forte, não saiu legal o toque do Chiarelli, e é lateral a favor da equipe do Paulínia, mas o Chiarelli já recuperou, e o toque na frente para o Luiz Otávio. Luiz Otávio deu um tapa ali, viu a entrada do João Gomes, foi bloqueado providencialmente. Carrinho ali, a falta assinalada e teremos cartão, João. É a visão do árbitro, o ângulo do árbitro estava melhor ali próximo, né, João? Cartão para o camisa 18, muito bem aplicado, não tinha nem bola mais na disputa, foi um carrinho só no tornozelo do adversário, bem aplicado o cartão até aqui. O Sequinato leva o seu cartão amarelo aqui na partida. É
o camisa 18 do Guarani. São 2 advertências para a equipe do Guarani, para Miguel Marcato e Gabriel Sequinato. Paulínia tentou sair jogando, recuperou aqui o Chiarelli. Tenta ali, firme, foi lá, valente, venceu ali. Tenta o lançamento pro Luiz Otávio, bela visão. Saiu o goleiro, o toque na frente. Passou ali pelo João Gomes. No carrinho, mas já estava em posição irregular o João Gomes. Saiu afoito ali o Cláudio, o toque na frente, mas o João Gomes estava adiantado, né, João? Adiantado, bem adiantado. Como diria, daqui deu para ver que ele estava à frente da linha defensiva. Impedimento bem marcado, mas uma grande oportunidade da equipe do Guarani. O goleiro Cláudio sai de maneira precipitada. Se esse chute sai um pouquinho mais fechado, Marcelo, era gol. Pensei a mesma coisa também. Lateral já cobrado, tenta sair jogando a equipe do Paulínia, não deu certo. Agora o lateral a favor da equipe do Guarani. Lá pelo lado esquerdo do seu campo, o toque do Miguel Martins na frente. A briga pela bola, a falta assinalada. Chega e comete a falta. São 5 faltas no total na partida para a equipe do Paulínia, contra 3 da equipe do Guarani. E tem gente que ficou gritando, finalmente deu uma falta pra gente. Pois Vai é. vendo. Vai o Henrico para a cobrança, camisa 21, lá pelo lado esquerdo. Ele toma distância, só um na barreira. Tá um formigueiro lá na entrada da grande área. Já passamos dos 19 minutos. Pode ser a última oportunidade deste segundo tempo. Autorizada a cobrança, Henrico. Lançamento feito direto na trave, o toque! Gol! Não tá valendo, não valeu, não valeu. O Luiz Otávio estava em posição irregular. O impedimento foi assinalado pelo assistente do Guilherme, João Luiz de la Coleta. É com você aí, não sei se conseguiu ver alguma coisa, e o Irã põe ponto final nesse segundo tempo. Olha, Marcelo, pelo replay, não é possível cravar aí o posicionamento do jogador. Vamos passar o lance aqui mais uma vez. Eu tenho minhas dúvidas em relação ao posicionamento. Mas quem está melhor colocado é o assistente. E ele viu ali impedimento bem marcado, então, até aqui. Lembrando que agora no terceiro tempo, e vão colocar, agora pode misturar aí, é feito um novo toss também. A gente volta já, um rápido break. Eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa capa, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani
bem, as equipes já vão voltando. A equipe do Paulínia ficará à nossa esquerda aqui, já vão se encaminhando, já vão se posicionando. O Guarani à nossa direita. E as estatísticas até agora do jogo. A equipe do Guarani deu 11 chutes, 5 na direção do gol. Cometeu 3 faltas, teve 4 escanteios a seu favor, 4 impedimentos assinalados contra, 63% de posse de bola. A equipe do Paulínia foram 3 chutes, 1 na direção do gol. Cometeu 5 faltas, teve 3 escanteios a seu favor, nenhum impedimento, 37% de posse de bola. O gol assinalado pelo Pierre aos 14 minutos da primeira etapa e 2 advertências, as 2 para a equipe do Guarani, camisa 13, Miguel Marcato, e o camisa 18, Gabriel Sequinato. As equipes já vão se posicionando. Aparentemente, a equipe do Guarani é a mesma do primeiro tempo. E a equipe do Paulínia também, aparentemente, é a mesma do primeiro tempo. O narrador agradece. Autoriza o árbitro. Começa o terceiro tempo. Para até aqui, Guarani 1, Paulínia 0. O lançamento feito à frente, tentou Pierre no bate-rebate. A sobra fica com a equipe do Guarani. O toque para o Vinávia, ali na entrada da área, arriscou o chute, foi travado. Já ganha escanteio e a equipe do Guarani já vem para cima com menos de 20 segundos de jogo. O escanteio aqui, o Guarani vem para cima, João. A equipe do Guarani veio mais ligada dessa vez, né, Marcelo? O técnico percebeu o que aconteceu na mudança do primeiro para o segundo tempo e agora fez a garotada pôr a mão na tomada ali e entrar ligado. E vem o Theo para a cobrança, autorizado. Theo bateu fechado no segundo pau ali, afastou de cabeça a sobra do Cartarose, tentou dar uma puxeta, não deu certo. Mas briga pela bola ainda o Davi Návia. Tenta, na verdade, ali o Luiz Estevam, tenta ali pelo lado direito do seu campo, aí chegou como um verdadeiro zagueiro, dando um rapa no jogador do Paulínia e a falta cometida. A quarta falta cometida pela equipe do Guarani contra 5 da equipe do Paulínia. O árbitro vai lá, tá conversando com o jogador do Paulínia. Não deu pra entender, João. Com 2 jogadores do Paulínia, um quis acelerar o outro, falou alguma coisa, o árbitro chamou e falou, viu, vocês dois são do mesmo time. Vai brigar agora? Espera acabar o jogo, pelo menos. Reiniciada a partida, o lançamento feito à frente, conseguiu o bloqueio ali o Iago, mas não completou, mas se levantou e foi pra cima ali. Pressiona ali, a equipe do Paulínia é obrigado a recuar essa bola. Pierre chegou ali, o toque aqui na esquerda para o Davi Návia. Ele se complicou um pouquinho ali no domínio, devolveu a bola para a equipe do Paulínia, mas pressiona o Guarani. Aí se atrapalhou os 2 jogadores do Guarani. E agora tenta sair jogando a equipe do Paulínia, o lançamento à frente ali, procurando o Eric, não deu certo. Lateral a favor da equipe do Paulínia, aqui pelo lado direito. Arremesso já cobrado. Ficou ali o Davi Pulini. O toque no meio. Chega firme o Ortiz. Fez o corte, travado na bola pelo Benjamin. A bola chega lá na esquerda. Brian com ela. O toque na frente. O Paulínia misturou a sua equipe. Chega ali também o Miguel. A equipe do Guarani agora se atrapalha nessa saída de bola. Brian arriscou o chute, passou ali pelo Cartarose, mas passou firme ali. O Gabriel Rossi fez a defesa e já sai jogando aqui pelo lado esquerdo com o Theo. O arremesso não saiu tão forte, mas conseguiu o toque para o Guilherme. Guilherme tentou afastar ali na bate-rebate. A sobra, o lançamento aqui na esquerda para o Pierre. Ele avança. Foi ali. Tá pressionado ali pela zaga do Paulínia. E agora sim a falta marcada contra a equipe do Paulínia. A falta cometida pelo camisa 3, Gabriel, para cima do Pierre. A falta aqui pelo lado esquerdo e pelo lado esquerdo quem bate é o Theo. Ou seja, vem lançamento, vem cruzamento fechado ali para a área da equipe do Paulínia. Com esse resultado, a equipe do Guarani vai chegando a 44 pontos, vai se isolando. Substituição. Entrando o camisa 4 ali, o Matheus Silva. E saiu o camisa 21, o Valdir. O 20, o Ortiz. Então entrou o Matheus Silva para a saída do 20, Ortiz. Autorizada a cobrança, vem o Theo.
Fechado no primeiro pau, tentou desvio no bate-rebate. Quem manda essa bola? Tá uma confusão ali na área. Theo com ela, tentou o toque, mas ela acabou saindo. Rapaz, que confusão ali na pequena área da equipe do Paulínia. E a confirmação da substituição, então, saindo o Matheus Silva para a entrada do camisa 20, Ortiz. João, que confusão ali na área, no bate-rebate. Tava um rebolo, ninguém conseguiu empurrar essa bola pro fundo da rede. Pois é, Marcelo, a confusão acabou ficando restrita muito à primeira trave aqui, né? Muita gente bate e rebate, a bola rodou. E aí, na hora de finalizar, ela acabou saindo. E agora, o árbitro está conversando aqui com o camisa 3, o Gabriel, e autoriza, agora sim autoriza a cobrança do arremesso. O arremesso feito à frente, tentando ali o Eric, e o jogador do Guarani manda essa bola para a arquibancada. Lateral já feito, tentou ali o Eric novamente, não conseguiu. Cartarozzi não quis brincar, manda de novo para essa bola pela linha lateral. Vai de novo o Gabriel para a cobrança. Gabriel faz o arremesso na área, Cartarozzi afasta e mais um lateral para a equipe do Paulínia. Na marca dos 5 minutos deste terceiro tempo. Agora consegue colocar essa bola no chão, tenta a devolução ali, chega a marcação do Guarani, ali o Benjamin e é novo lateral. E vai o Gabriel novamente. Gabriel tenta ali, tenta fazer o giro Eric. Agora foi o Eric que se atrapalhou com a bola no momento do giro. Saiu com bola e tudo. Guilherme tenta o lançamento aqui na frente. Ela entrou em campo, saiu. O lateral agora é da equipe do Paulínia. E vem aqui, agora sim, coloca o toque no meio. Afasta aqui da lateral, mas o toque é feito. Vamos ver se essa bola vai sair ou não. O toque foi do jogador do Guarani ali, do Zeola, mandando essa bola pela linha lateral. O arremesso é feito, dessa vez pelo Enzo Santiago. Para o Gabriel. Chega a marcação do Theo, novo lateral. Lateral feito aqui, tenta o giro o Davi Pulini. A bola chega na área, ele arriscou o chute. Houve o desvio, é escanteio. E é bola parada ainda. Foi uns 10 laterais aqui na sequência. E agora o escanteio a favor da equipe do Paulínia. Aqui pelo lado direito vem o Eric para cobrança. E um dos primeiros laterais ali, o fiscal da federação deu uma de gandula e ocupou o lugar dela. Roubou a bola da gandula, entregou pro jogador e ficou com a bola embaixo do braço. Esqueceu que tinha que devolver para ela. O toque é feito, o lançamento é feito, passa por toda a extensão da área, tenta completar ali o Iago, mas a marcação chega do Paulínia. Iago fica com ela ainda, foi pressionado, recuperou a equipe do Paulínia, lateral, lá pelo lado esquerdo. Recupera o Cartarozzi, mas no lançamento não saiu legal. Na briga, agora sim, consegue o Guarani. O lançamento para o Pierre, na corrida, ganhou, chegou na frente, adiantou essa bola, chega na linha de fundo. Foi calçado ali, é só escanteio para a equipe do Guarani. João Luiz, é com você, só na bola, né? Só na bola. Jogada, o Pierre acabou abrindo muito, ele tinha campo, tinha possibilidade, em vez de ele dar o toque para dentro, para ir em direção ao gol, acabou abrindo, buscando a lateral, talvez um chute cruzado, mas ela acabou indo pela linha de fundo, só escanteio para a equipe do Guarani. E vem o Theo para a cobrança. Na marca dos 7 minutos deste terceiro tempo, o Guarani vence pelo placar de 1-0. Autorizada a cobrança, Theo, fechado lá no segundo pau, o toque do Pierre. O Pierre acabou atrapalhando agora o Cartarozzi. O Cartarozzi estava pronto ali, ele pulou, desviou e a bola saiu à esquerda do gol da equipe do Paulínia. Aí chega aqui na sobra o Iago mandando essa bola para frente, a falta assinalada, a falta cometida pelo Davi Návia. E a falta já foi cobrada, tem pressa a equipe do Paulínia. Perde por 1-0, só que na pressa o toque não sai legal. Recuperou. Vem avançando. Belo lançamento aqui na direita. A bola chega aqui até o Gabriel. Gabriel já viu o avanço do Eric. Bela visão do Guilherme. Conseguiu bloquear essa bola. Cartarozzi completou. Mas aqui evitou a saída. Não evitou a saída do Theo. É novo lateral. Vem o Gabriel para a cobrança. Gabriel toca mais atrás. Para
o Yuri. Yuri inverte o jogo para o Brian não conseguiu o domínio, mas a sobra fica com o Davi Punini, que toca lá na esquerda. O lançamento direto pela linha de fundo, só tiro de meta a favor da equipe do Paulínia, na marca dos 9 minutos deste terceiro tempo. Vai para a cobrança ali a equipe do Guarani, mas teremos 3 substituições. As voltas do Gabriel Miguel, Arthurzinho e Luiz Otávio. Os jogadores já vão saindo aqui da equipe do Guarani. O terceiro tempo já é permitida essas trocas, João. 7, 5 e 9 deixaram o gramado. O Yuri, o Zeola, o Theo e o Davi Návia. Sai jogando a equipe do Guarani, conseguiu o toque no meio, conseguiu o lançamento, mas foi interceptado. Recupera a equipe do Paulínia, tenta sair jogando. Tentou ali o Miguel, não deu, afastou a zaga, novo lateral a favor da equipe do Paulínia. Vai o Davi Lucas para a cobrança. Davi faz o lançamento à frente, recebe de volta, mas a devolução foi muito alta, não conseguiu ali dominar, mandou essa bola até na arquibancada. É lateral a favor da equipe do Guarani. Lateral já cobrado ali pelo Frederico, lançamento à frente. Tenta sair jogando, recupera a equipe do Guarani, do Paulínia, lá pelo lado esquerdo. No perde e ganha, a falta assinalada. A falta a favor ali, teve um entreveiro ali, o jogador do Paulínia está caído. E cartão amarelo ali, né, João? Cartão amarelo para o camisa número 8 do Guarani. O lance já estava parado, acabou dando uma chegada um pouquinho acima da normalidade aí para um jogo parado, levou seu cartãozinho amarelo. Quem levou o cartão amarelo foi o camisa 8, Iago. Vai avançando ali a equipe do Paulínia. No bate-rebate, volta para a defesa aqui, veio do jeito que deu, só que a bola foi mais pro alto. Foi esperto ali o Arthurzinho. Benjamin com ela, tem o domínio. Tenta o lançamento lá na direita, tentando ali. Não deu. Recupera a equipe do Paulínia. Faz o lançamento à frente. Quem estava ali era o Luiz Otávio. Mas a sobra fica com o Cartarose aqui no seu campo de defesa. Tentou o toque para o Guilherme, mas foi muito forte. A bola acabou indo direto pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Paulínia. O arremesso é feito, o Gabriel ali chega firme, o zagueirão ali, o Gabriel Miguel, despacha essa bola. E é novo lateral. E agora teremos as substituições na equipe do Paulínia. Entrando ali o Miguel. Não, entrando o Valdir, né? Isso, João? Entrando o Valdir e saindo o Miguel. E a outra que eu não peguei. Que eu não vi ali. Entrou o 8. O Matheus Bonetti. Tenta sair jogando a equipe do Guarani, o toque na frente, Pierre, chegou ali a zaga, afastou o Ivan Eric, mas chegou o Pierre na entrada da área, o chute cruzado! Pegou fraco na bola, no momento do chute, não pegou bem. O goleirão ali bem posicionado, Matheus Lima, fez a defesa, evitando o segundo gol da equipe do Guarani, João. Pois é, Marcelo, mais uma vez o Pierre chegando com muita velocidade, surpreendendo a defesa da equipe do Paulínia, mas aí vai entrar na área, ele acaba puxando para a esquerda, acaba saindo da direção do gol, obrigando a fazer o chute cruzado, que facilitou a vida do goleiro da equipe do Paulínia. Tenta jogando a equipe do Paulínia ali, o Brian foi pressionado, acabou perdendo a bola, o árbitro mandou da sequência. Arthurzinho tenta o lançamento à frente para o Chiarelli. Chiarelli tentou o domínio, não conseguiu, mas a bola chega até o Luiz Otávio, ele pressiona o toque do jogador do Paulínia, conseguiu evitar a saída pela linha de fundo, mas mandou essa bola pela linha lateral. Mas houve o desvio ali do jogador do Guarani. Tinha um jogador do Guarani. Não, teremos substituição aqui. Mais uma substituição na equipe do Paulínia. A entrada do camisa 11, o João Antônio, para a saída do camisa 3, Gabriel. Substituição já realizada. A equipe
do Paulínia, que não tem mais chances de classificação, vai fazendo seus últimos jogos no Campeonato Paulista. O Guarani, que já tem sua vaga garantida para a segunda fase, só briga para consolidar a sua liderança no grupo. Lembrando que na segunda fase já começa o mata-mata, e aí a definição dos confrontos é pela classificação geral. Hoje, o Guarani é o terceiro melhor classificado, só atrás de Palmeiras e Corinthians. Tenta o cruzamento, foi travado, ganha escanteio a equipe do Guarani. O 7º escanteio a seu favor na partida. Vai o Guilherme para a cobrança. Muito obrigado a todos que estão com a gente no nosso chat. Aos 93 aparelhos, muito obrigado a Samai Souza, obrigado pela transmissão. O lançamento feito na área, afasta o goleiro, tenta sair jogando. Agora sim, no bate-bate, sobra para a equipe do Paulínia. Tenta ligar o contra-ataque. Eric já acelerou, mas o lançamento não saiu tão forte. Conseguiu recuperar a zaga, o Iago ali, mas o Eric empurrou e a falta foi assinalada. A 7ª falta cometida pela equipe do Paulínia na partida, contra 5 do Guarani. Gabriel Miguel, lançamento à frente para Sequinato, ele invadiu a área, tinha que dar o tapa direto, ele quis dar o corte, a recuperação da zaga ali do João Pedro, mandando essa bola, na verdade era ali o Davi Lucas, mandando essa bola pela linha de fundo, é escanteio. É escanteio aqui pelo lado esquerdo e quem vai para a cobrança era o Theo. É o Theo. Mais uma chegada, né, Marcelo? Mais uma chegada cara a cara do Guarani. Mais uma vez uma decisão de querer levar, de dar um toque extra, de tentar uma coisa a mais, perdendo a possibilidade do gol. Desculpa, não é o Theo não. O Theo já saiu ali, é o Frederico que vai para a cobrança. Autorizada a cobrança. Frederico bateu fechado. A bola bateu na trave e tentou ali. E o árbitro já deu a falta ali em cima do goleiro. Se a bola entrasse ali, seria a carga, a falta ou o gol, João? No escanteio. Se a bola entra direto, é isso? É, mas é que eu não sei se a falta foi antes ou depois. Eu fiquei nessa dúvida. Vem a equipe do Paulínia, a Eric com ela. Protege bem a bola. Aqui pelo lado direito, pedala ali. Tenta escapar, 3 em cima dele. Na bola, limpo. Tenta sair jogando, acabou perdendo o Frederico. Recupera o Eric. Tenta fazer o drible, novamente 3 em cima dele. Aí não tem como. Pierre se recuperou. Ali eu não sei se o lançamento... É que eu fiquei na dúvida no momento da falta ali em cima dos jogadores do Paulínia, João. Marcelo, teríamos que ver que momento que foi a falta, né? E cartão amarelo aí para o camisa número 5 da equipe do Paulínia. É o Yuri Bueno, o primeiro cartão da equipe do Paulínia na partida, na marca dos 17 minutos deste terceiro tempo. Vai o Gabriel Miguel para a cobrança. Tomou distância. Mandou, deu uma bicuda ali, tentou o Chiarelli. Houve o desvio, mas o Chiarelli foi para cima e tentou um toque de calcanhar, perdeu. Foi travado na bola, sai jogando a equipe do Paulínia. Aqui pelo lado direito. Tenta o lançamento para o Eric, chega o Cartarose de cabeça e afasta. A sobra fica ainda com a equipe do Paulínia, mas chegou, conseguiu o toque. O Arthurzinho, mas não chegou até o Pierre. Recupera a zaga da equipe do Paulínia, que está jogando agora lá pelo lado esquerdo. Foi travado. Luiz Otávio está ali ajudando a marcação, não conseguiu completar o lance. Fica com o Cartarose, que não quer nem saber de ficar com essa bola. Recebeu, já manda para frente. Arthurzinho com ela. O lançamento, tenta o Luiz Otávio. Houve o desvio, Luiz Otávio volta, tenta sair jogando. E é lateral para a equipe do Guarani. Ele vai ver se está tudo ok com o Luiz Otávio. Tá tudo bem. E vamos para o arremesso lateral a favor da equipe do Guarani. Vai o Frederico para a cobrança. O toque feito à frente, ele recebeu de volta, tocou no meio, afasta a zaga. Tenta ligar o contra-ataque, a equipe do Paulínia. Não deu na primeira, vai na segunda. Chega lá na esquerda, tenta avançar. Foi travado ali pelo Frederico. Ganha lateral. Lateral a favor da equipe do Paulínia. O toque feito à frente.
Tenta chegar ali, acabou não conseguindo evitar a saída pela linha lateral. Agora o lateral é novamente a favor da equipe do Guarani. Frederico para cobrança. Ele toma a distância, faz o arremesso, tentando o desvio Pierre. A bola chega até o Luiz Otávio, tenta fazer o giro. O último toque foi do Luiz Otávio, é novo lateral agora para a equipe do Paulínia. Já passamos dos 19 minutos desta terceira etapa. O Guarani vai vencendo 1-0 aqui no José de Araújo Sintra. Brian tentou ali, mas estava em cima a marcação da linha lateral. Ele não conseguiu escapar dela. Saiu com bola e tudo. É lateral a favor da equipe do Guarani. Teremos 2 minutos de acréscimo. Então vamos até a marca dos 22. Lateral Frederico. A bola chega até o Luiz Otávio, tenta o domínio, no momento do giro foi bloqueado. A bola chega na frente, Cartarose, e a falta assinalada não foi a falta do Cartarose, foi do outro jogador do Guarani que estava na zaga, o camisa 4, o Luiz Estevão. E vai ser advertido. E o Luiz Estevão então recebe mais um cartão amarelo para a equipe do Guarani, o 4º cartão amarelo da equipe do Guarani, na marca dos 20 minutos. A cobrança mais para trás ali, o Irã posiciona no local correto, só avisa que a cobrança só pode ser feita com o apito. Ele posiciona no local correto, 3 na barreira. 3 na barreira, vamos ver quem vem para a cobrança. Saiu 1, ficou 2. Autorizada a cobrança. Vem a equipe do Paulínia. Tentou o chute direto. Muito forte, sem perigo. Gabriel Rossi só acompanhou. É tiro de meta a favor da equipe do Guarani. Já estamos chegando na marca dos 21 minutos desta terceira etapa. Vai o Luiz Estevão para a cobrança. Ele rifa essa bola. Aqui o Ricardo Passe, Dali Bugli, parabéns pela transmissão. Entre 91 e 93 fui preparador físico do Sub-13 e 14 do Guarani. Os treinadores eram Lígio e o professor Diogo. Naquela época ganhávamos tudo em São Paulo. Mas o Guarani vai bem, está em terceiro lugar na classificação geral, vem fazendo uma belíssima campanha, está invicta na competição ainda. São 11 jogos, 11 vitórias. Pode se encaminhar para a sua 12ª vitória. Vem a equipe do Guarani, tentou o lançamento à frente, saiu o goleiro, despacha essa bola. Não quis saber de problema. Cartarose mandou essa bola para o ataque, Pierre, já dentro da grande área, arriscou o chute, aí pegou mal na bola, passou longe do gol. É só tiro de meta para Matheus Lima fazer a cobrança. Estamos chegando na marca dos 22, o árbitro já vai até ali, vai pedir a bola e vai colocar ponto final nesta primeira partida aqui na categoria Sub-13. O Guarani vence, 1 para a equipe do Guarani, 0 para a equipe do Paulínia. Galera, a gente vai para um rápido break e daqui a pouco a gente volta para a cobrança das penalidades máximas. A gente volta já já. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa capa construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.
verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Muito bem, estamos de volta e agora vamos para a cobrança das penalidades máximas. As cobranças serão realizadas à nossa esquerda. Os goleiros serão o Gabriel Rossi pelo lado do Guarani e o Matheus Lima pelo lado do Paulínia. E ao início da cobrança é da equipe do Guarani, vai o Gabriel Cartarozzi para a cobrança. Nas penalidades máximas, o Guarani venceu 8 e perdeu 3. A equipe do Paulínia venceu 4 e perdeu 7. No primeiro turno, a vitória coube à equipe do Paulínia. Cartarozzi já toma distância ali. O árbitro já conversou com o Matheus Lima. Ele vai conferir o posicionamento da bola, tá tudo ok. Vamos para a primeira cobrança. Cartarozzi com ela, o capitão da equipe. Toma uma boa distância. Autorizado. Cartarozzi no cantinho. Gol do Guarani. Guarani 1, Paulínia 0. Na primeira cobrança. E agora vai a equipe do Paulínia. Quem vem para a cobrança? Quem vem para a cobrança é o Brian, camisa 19. Sem pressa alguma para essa cobrança ali, o jogador da equipe do Paulínia. Lembrando que todos podem participar dessa cobrança, não das cobranças das penalidades máximas, não houve substituição disciplinar, ninguém saiu machucado, então tá todo mundo liberado para essas cobranças. Brian tomou grande distância. Autorizado, Brian, vem de perna direita com toda a calma e tranquilidade, acelerou o passo, gol do Paulínia, tudo igual, 1-1. Só complementando, os titulares, então, ficam, aqueles que terminaram o jogo, ficam no centro do gramado e aqueles que estavam na reserva ficam na linha lateral. Agora, quem vem para a cobrança é o camisa 8, o Iago. A segunda cobrança da equipe do Guarani. Iago toma uma boa distância também, autorizado. Vem de perna direita também na corrida. Belíssimo, deslocou bem o goleiro Matheus Lima. Faz o segundo gol da equipe do Guarani. Agora vamos para a segunda cobrança do Paulínia. Vai se encaminhando ali o jogador da equipe do Paulínia. Vai encaminhando ali. Não dá pra ver direito o número. Rapaz, nossa, de longe tá complicado ver esse número aqui. Eu acho que é o 11, o João Antônio. É o 11, João Antônio. Vem pra cobrança. O toque! Perde ao camisa 18. Foi o Ivan Eric na cobrança. Ele acabou recuando para o goleiro Gabriel Rossi, que faz firme a defesa. Perde a primeira penalidade a equipe do Paulínia. Perde a primeira cobrança ali a equipe do Paulínia com camisa 18, Ivan Eric. E agora vamos para a terceira cobrança, Luiz Otávio, camisa 20. Guarani sai na frente 2-1 em duas cobranças. Agora vamos para a terceira cobrança. Luiz Otávio toma distância. De pé direito também.
Autorizado. Na corrida, toque. Na ginga do corpo, desloca o goleiro Matheus Lima. 3-1. Vamos para a terceira cobrança da equipe do Paulínia. Vai se encaminhando ali. É o camisa... Vai a equipe do Paulínia para a cobrança. É o camisa 10, o Enzo Santiago. Autorizada a cobrança, Rossi no centro do gol. A cobrança é feita. O Rossi pulou no canto certo, mas bateu bem ali o Enzo Santiago, fazendo o segundo gol da equipe do Paulínia. No placar em 3 cobranças, 3 para o Guarani, 2 para a equipe do Paulínia. E vamos para a quarta cobrança do Guarani. Quem vem é o camisa 14, Gabriel Miguel. Ele vai lá, pega a bola, já vai ajeitar ali na marca da Cal. Posicionado, autorizado, agora ele toma distância. E uma boa distância. Vem de pé direito também, Gabriel. Gol! Gol do Guarani, 4 para o Guarani, 2 para o Paulínia. Vamos para a quarta cobrança. Se o jogador do Paulínia perder, acabou. Agora vem o Valdir para a cobrança. É o camisa 21. O goleiro Matheus Lima entrega a bola para ele. Valdir prepara, ajeita com muito carinho, toma distância. Autorizado, de pé direito também. Valdir para cobrança, na trave! Acabou! Vitória do Guarani pelo placar de 4-2. O Guarani faz 4 pontos, chega a 45 pontos na competição e dorme cada vez mais na liderança do grupo 6. Vamos agradecendo a todos aqui. A gente vai para um break agora, preparar todo o material para daqui a pouquinho, na sequência, categoria Sub-14, Guarani e Paulínia. A gente volta já já. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.
nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor.
ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Sempre comigo em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Sempre comigo em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Sempre comigo em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani.
branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. De ouro, a nossa taba, construímos com... Rádio José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo. Você já vai acompanhar a entrada das duas equipes, o protocolo da Federação Paulista de Futebol, Guarani e Paulínia FU, as equipes com os mesmos uniformes do Sub-13, a equipe do Guarani e do Paulínia entrando no gramado, capitaneadas ali por lideradas por seus capitães, já se posicionando ali no centro do gramado para termos a execução do hino nacional brasileiro.
bem, essa foi a execução do hino nacional brasileiro e sem demora, vamos às escalações das duas equipes na telinha da TV Guarani, começando, claro, com os donos da casa, a equipe do Guarani, comandada por Paulo Endrigue, que vem a campo neste primeiro tempo com 1 Enzo, 2 Felipe, 3 Michel, 4 Lorenzo, 5 Miguel Melo, 6 Isaac Padilha, 7 Bruno, 8 Arthur Mallow, 9 Rian Douglas, 10 Filipe e 11 Sadraque, o capitão é o camisa 3, o Michel. Já a equipe do Paulínia FU, comandada pelo técnico Vinícius de Souza na telinha da TV Guarani, vem a campo com 1 Rogério, 2 Pedro Santos, 3 França, 4 Léo, 5 Diogo, 6 João Pedro, capitão da equipe, 7 Pistelli, 8 Thales, 9 Matheus, 10 Duan e 11 Lucas Vansan. Essa é a equipe do Paulínia. E João Luiz de la Coleta, como vem o quarteto de arbitragem para este jogo do Sub-14? Muito bem, a arbitragem agora a cargo de Kaique Thiago de Oliveira Miquelin, auxiliado por Paulo de Souza Amaral e Guilherme Mazeiro Sela. O quarto árbitro, Irã Gabriel Cláudio da Silva. Muito bem, o Tó já foi tirado ali, o Guarani vai ficar à nossa esquerda, a equipe do Paulínia à nossa direita, as duas equipes que fazem parte do grupo 6, que tem na liderança o Guarani com 37 pontos, São Bernardo 31, Sporting Clube Paulinense 26, são as 3 equipes que estariam classificadas para a próxima fase. Lembrando, classificam-se de forma direta os 2 primeiros colocados, mais os 10 melhores terceiros colocados. Hoje o Sporting Clube Paulinense seria o terceiro melhor terceiro colocado, só que ele está pressionado ali pelo Amparo, que também tem 26 pontos. O Valinhos tem 20, Valinhos Hyper 15, El Shaddai 7 e o Paulínia na última posição com 5 pontos ganhos e na 67ª posição na classificação geral. A equipe do Guarani é a 4ª colocada. Está tudo pronto, daqui a pouco eu trago mais informações sobre o Campeonato Paulista. Lembrando, 3 tempos de 20 minutos, no primeiro tempo um time, no segundo o segundo time e no terceiro tudo junto e misturado e no final da partida a disputa do ponto extra nas cobranças de penalidades máximas. Está tudo pronto, o senhor Kaique Thiago está lá no centro do gramado, esperando o ok ali dos seus assistentes. Tudo ok, vai ajeitar o seu cronômetro, a saída pertence à equipe do Paulínia. Tudo pronto, são 10 horas 40 minutos em ponto, começa! Guarani e Paulínia, é o Campeonato Paulista da categoria Sub-14. E vem a equipe do Paulínia, Duan faz o lançamento lá na direita, na corrida do Pedro Santos. Ele não evita a saída pela linha lateral, é lateral a favor da equipe do Guarani lá pelo lado esquerdo do seu campo, que no primeiro turno, as equipes que se enfrentaram lá na cidade de Paulínia, o Guarani venceu pelo placar de 5-0 e também venceu nas penalidades máximas. Vem avançando a equipe do Guarani, acelera ali pelo meio, vai escapando, escapou de 1, 2, 3, o toque no meio foi bloqueado, chega ainda ali com o Bruno, o toque aqui na direita para o Felipe, Felipe tenta o chute e foi bloqueado, a bola volta com ele, volta mais atrás. Fica com a equipe do Guarani, tenta sair jogando o Filipe. Filipe foi acossado ali, conseguiu o toque, chega o cruzamento do Felipe, chega ali na marcação, Filipe com ela, tentou uma, foi bloqueado, afasta a zaga, sobra com o Michel ajudando aqui o seu ataque. Vem aqui pelo lado direito, Bruno. Toca mais atrás agora para o Felipe, o cruzamento na área, afasta de cabeça, completa ali o Thales. Quem chega primeiro? Chegou o Lorenzo, mandando essa bola para a grande área da equipe do Paulínia. Afastou do jeito que deu, mas ali já estava marcada a posição irregular do camisa 7, Bruno, da equipe do Guarani, o primeiro impedimento da partida. E já sai jogando errado ali, a equipe do Guarani pressiona e ganha lateral. Não dá tempo da equipe do Paulínia respirar. Vai o Felipe para a cobrança. Na frente, para o camisa 9, o Rian Douglas. Rian para trás, Felipe, tenta o cruzamento, afasta a zaga do jeito que deu, completa ali, mas a sobra volta com o Guarani. Isaac Padilha, lá pelo lado esquerdo, tentou o toque à frente. O Guarani avança, o Guarani pressiona. Tá ali o Sadraque.
volta mais atrás, fica com o Miguel Melo. Miguel Melo. O toque no meio, tentou ali para o Filipe, não alcançou. Rouba a bola ainda o Rian Douglas. Fica ainda com a equipe do Guarani, que pressiona. Arthur Malo. A bola volta mais atrás, chega ali até o Isaac Padilha. Na frente para o Sadraque. Sadraque agora perdeu e agora tenta sair jogando a equipe do Paulínia. Consegue fazer o corte, acalma a jogada, tenta o lançamento na frente para o Matheus, não deu. Recupera a equipe do Guarani. Faz a inversão de jogo aqui na direita, o Lorenzo para o Felipe. Felipe dá um tapa na frente para o Rian Douglas, ele faz o giro, já vai avançando no meio de 3, é pressionado. Aí o toque saiu errado, mas ele conseguiu segurar a bola. O toque para o Bruno, ele faz o toque para trás, tentando ali o Felipe, mas não chegou o corte da zaga. Tenta sair jogando a equipe do Paulínia novamente. Lucas Vansan volta mais atrás. Tenta ali o João Pedro. Faz o lançamento. A bola vai direto pela linha lateral. É lateral a favor da equipe do Guarani com 3 minutos de partida. Guarani toca mais atrás. Aí tentou o Enzo. Pegou de primeira. Pegou mal na bola. Mandou direto pela linha lateral. É lateral a favor da equipe do Paulínia no seu campo de ataque. O arremesso é feito, João Pedro arroba a equipe do Guarani e avança. É o Michel, ele toma, acelera o toque na frente para o Rian Douglas, aqui na direita, faz o cruzamento lá na frente, mas estava em posição irregular o jogador do Guarani. Era o camisa 11, o Sadraque, mais um impedimento assinalado e o Guarani começou a 220 por hora, hein, João? Pois é, Marcelo, diferente do que a gente viu no Sub-13, onde o Paulínia vinha mais ligado, vinha com mais vontade dessa vez, no Sub-14, quem veio ligado, pilhado e com vontade foi a equipe do Guarani, que vem chegando. Até agora a equipe do Paulínia não conseguiu, a primeira vez está passando no seu meio de campo com posse de bola. Mas já voltou ali, tá difícil, Lucas Vansan. Agora sim, tenta o toque ali, houve o corte, é lateral, quem fez o corte ali foi o Filipe. Vem o João Pedro para a cobrança do arremesso lateral. Ele toca mais atrás, o toque é feito ali para o Thales. Thales não conseguiu o domínio, perdeu ali no momento do passe. Recupera a equipe do Guarani, Rian Douglas lá pelo meio, volta mais atrás, chega até o Filipe. Ele controla, faz o giro, inverte o jogo agora lá na esquerda. Tenta sair jogando, o toque, a devolução não saiu legal. Recupera a equipe do Paulínia. O toque no meio também não sai legal, recupera o Michel. Vem a equipe do Guarani no complemento, acabou perdendo. O lançamento feito à frente, com tranquilidade, o Lorenzo ali, com o braço colado no corpo para não ter perigo, já faz o lançamento à frente. Sadraque faz o giro, tenta o toque ali para o Rian Douglas, mais um impedimento, o árbitro não viu ainda. O impedimento, agora sim, a chamada atenção, o terceiro, João, 5 minutos de partida, o terceiro impedimento da equipe do Guarani. Pois é, Marcelo, mesmo a equipe tendo vindo, digamos assim, pilhado a 220 por hora, o ataque precisa se ligar, precisa esperar o momento do passe para sair correndo. Tem mais... Olha lá, Marcelo. Vem a equipe do Guarani, sai tocando a bola, chega com o Malo. Chega aqui na direita, devolve com o Bruno tenta o cruzamento, foi bloqueado ali pelo camisa 6, o João Pedro ganha escanteio, a equipe do Guarani, o primeiro escanteio aqui pelo lado direito do seu ataque. Prepare-se para a cobrança a equipe do Guarani. Já autorizado. Ia tentar a cobrança rápida com o Bruno, não deu certo. O lançamento foi lá para a grande área. Bateu aberto ali, a bola passa a extensão da área, afasta do jeito que deu a equipe do Paulínia, consegue o toque, tenta ligar o contra-ataque. Já se recupera a defesa do Guarani, toma a frente, chega firme, tenta o lançamento à frente. Rouba essa bola, quem tá com ela ali é o Filipe. Filipe no meio de 2, conseguiu escapar, faz o giro, lançamento à frente, muito forte, ficando fácil nas mãos do goleiro Rogério.
Já reiniciada a partida, sai jogando errado a equipe do Paulínia, recupera o Bruno, o chute no cantinho, Rogério se estica todo, faz a defesa. O chute não saiu tão forte, mas foi lá no cantinho, o Rogério fez firme a defesa, a primeira oportunidade clara, a primeira chance clara do Guarani, João. Pois é, o Rogério, que no primeiro lance dominou, quis segurar a bola, quis sair jogando com os pés. Na hora que saiu um pouquinho errado, levou perigo, precisou se esticar todo para buscar essa bola no cantinho, no chute do Douglas. Tenta sair jogando a equipe do Paulínia, se atrapalha novamente, recupera ali, Arthur Malo no meio para o Filipe, o toque na frente, impedido. Tá em posição irregular o Sadraque, imediatamente no momento do lance, o Paulo de Souza levantou seu instrumento de trabalho e o impedimento foi assinalado, o quarto impedimento da equipe do Guarani. Tava, João? Esse agora foi muito visível o impedimento. Sadraque é um jogador muito veloz, mas está se antecipando muito à defesa, Marcelo. Ele não está se atentando ao momento do passe, ele até quer antecipar a defesa e o passe está saindo ali dois segundinhos, um segundinho atrasado. Com isso ele acaba ficando em posição irregular. Um abraço a todos que estão com a gente aqui no nosso chat. Vem a equipe do Guarani, o chute é feito! Passa à direita do gol ali do Rogério, era novamente o Sadraque. A equipe do Guarani agora vai começando a chutar, vai chegando mais perto, vai amadurecendo esse primeiro gol na marca dos 8 minutos desta primeira etapa. Deixar um abraço a todos que estão com a gente no chat aqui da TV Guarani, para o Luiz Carlos, para o Sidney Rocha, bora Guarani, aqui na torcida pelo Isaac Padilha, e o Diogo Rodrigues, aqui de Massachusetts, vem do goleirão Enzo, da equipe do Guarani. Grande abraço aí, a galera curtindo a transmissão lá nos States. No perde e ganha, a bola fica com a equipe do Paulínia, que tenta sair jogando no jogo de corpo, o árbitro acabou dando a falta. Primeira falta da partida, na marca dos 9 minutos desta primeira etapa. Primeira falta cometida pela equipe do Guarani, aqui bem no meio de campo. Vem para a cobrança o João Pedro. João Pedro já autorizada a cobrança. Ele toca perto, recebe de volta, o Guarani já pressiona, ele tenta o toque de primeira para tentar sair jogando rápido. Aí os dois jogadores, o João Pedro com o Lucas Vansan, se chocaram e a bola acabou saindo pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Guarani, lateral já cobrado, aqui na frente, tenta o toque para o Rian Douglas, agora em posição legal, já dentro da grande área, o toque para trás, tentou o Bruno, a bola foi recuada, se atrapalhou o goleiro, Sadraque estava ali, mas pegou firme o Rogério no segundo momento e fez a defesa. O Marcelo, tem aquela, né, deixa que eu deixo, dessa vez foi pega que eu pego, que aí os dois trombaram ali, não conseguiram se entender no passe rápido da equipe do Paulínia, e deu uma grande chance de contra-ataque para a equipe do Guarani. Agora consegue recuperar a equipe do Paulínia, Lucas Vansan aqui pelo lado esquerdo, tenta avançar, a primeira vez que a equipe do Paulínia chega na grande área do Guarani, mas foi firme ali o Michel, limpo na bola, consegue roubar, aí foi o deixa que eu deixo, mas não acabou dando sorte, fica com o Guarani, o lançamento para o Rian Douglas, sai o Rogério e despacha essa bola, volta aqui com a equipe do Guarani, volta com o Filipe, o toque feito à frente, aí tentou o toque de primeiro o Filipe, a intenção era o Bruno, mas não deu certo. Tenta sair jogando a equipe do Paulínia, aqui pelo lado esquerdo, vai avançando com o Thales, Thales tenta o toque no meio, acabou fazendo a tabelinha com o próprio jogador do Guarani. Thales volta, começa o jogo novamente mais atrás com o Léo. Léo vai avançando. E o jogo está paralisado porque tem um jogador aqui do Paulínia sentindo aqui na esquerda. E o árbitro agora vai lá, o senhor Kaique Thiago, para verificar se está tudo ok com o jogador. Foi... É o camisa número 11. O Lucas Vansan. Isso, na hora que ele foi pro ataque, ele chegou próximo da área, que teve aquela... que perdeu a bola, ele já sentiu a panturrilha, já deu sinal ali pro banco que estava sentindo a panturrilha na jogada. E o departamento médico ali. E um jogador do Guarani desabou no meio do campo ali também. Verdade. Até o Felipe foi lá ver se está tudo ok com o jogador. Agora o Kaique está indo lá. Já se recuperou aqui. O Lucas Vansan parece que está já recuperado. O departamento médico estava lá.
E agora foi solicitada a entrada para o atendimento ao jogador do Guarani. Estamos chegando na marca dos 12 minutos. O Guarani, que na última rodada venceu a equipe do Amparo pelo placar de 2-0 aqui mesmo no José de Araújo Sintra e venceu nos pênaltis. Já a equipe do Paulínia empatou com o El Shaddai em 1-1 e acabou sendo derrotada nos pênaltis. O artilheiro da competição é Marcelo, o... Oi, João. Pela equipe do Guarani, o 17 já está no aquecimento. O 17 está no aquecimento, então vamos ver aí se vai dar para o jogador do Guarani ou não. Parece que pediu a maca ali. Não, camisa 8 ali, o Arthur Mallow, ele já vai se levantando. Acho que foi mais uma prevenção. Não, parece que teve a sinalização, né? Não dá mesmo para o Mallow. O Mallow já é do jeito que ele caiu ali sozinho. Já era uma situação aparentemente problemática. Vamos ver se realmente vai se configurar a substituição. Prepara-se ali o Adrian. É o que o árbitro está falando. Se ele for substituído, não volta mais. É isso, né, João? Exatamente. Se ele sair por substituição médica, não volta nem para o segundo, nem para o terceiro, nem para os pênaltis. É isso aí. Então, a substituição parece que está sendo feito mesmo. Então, não deu mais para o Arthur Mallow, camisa 8 da equipe do Guarani. E vai entrar o camisa 17, o Adrian. Lembrando, né, galera, o primeiro tempo é um time, o segundo tempo é o segundo time e no terceiro tempo, aí pode misturar. A substituição... Pode falar, João. Agora a confusão. Aí, bom, siga lá a pelota, depois eu faço comentário. Então, só complementando, no primeiro, a substituição só pode ser feita em caso de substituição disciplinar ou substituição médica. E o jogador não volta mais ao gramado, se for dentro daquele tempo. Como saiu o camisa 8, Arthur Mallow, para a entrada do 17, o Adrian, o Arthur não volta mais ao gramado, ao campo. Reiniciada a partida, a bola é recuada para o goleiro Rogério. Rogério afasta ali, chega o Bruno, mas melhora a zaga, agora tenta sair jogando a equipe do Paulínia, aqui pelo lado esquerdo com o João Pedro. João Pedro recebe, domina, toca mais atrás, a bola fica com o Pistelli. Pistelli toca no meio, tenta avançar ali, o Thales já perdeu a bola, chega até o Adrian. Adrian avança lá pelo meio e vai puxando para o lado esquerdo, tenta ligar o contra-ataque a equipe do Guarani. A defesa do Paulínia já está posicionada ali. Adrian recebe de volta na linha de fundo. O cruzamento é feito, fechado. Chegou atrasado ali o Rian. Melhor para o Rogério, que fez a defesa e já sai jogando pelo meio. O lançamento feito aqui na esquerda. Tenta proteger ali o Felipe. Chegou na frente o Lucas Vansan e ele avança. Chega à linha de fundo, acaba caindo e o árbitro dá a falta. Falta assinalada contra a equipe do Guarani. A segunda falta na partida, a segunda falta cometida pela equipe do Guarani. E o interessante é que nas nossas estatísticas, João, nenhuma marcação, tá tudo zerado no Paulínia. No Guarani já tem 2 chutes, 1 na direção do gol. Cometeu 2 faltas, 1 escanteio e 4 impedimentos. Tá bem, né? Só dá Guarani. Agora chega a equipe do Paulínia. Primeira chegada aí da equipe do Paulínia. Opa. E aí. Foi. Mas como a gente vinha dizendo, né, o Guarani se precipitando muito no ataque ainda, se adiantando demais, buscando chegar nas costas da defesa do Paulínia, por isso um número elevado de impedimentos. Muito obrigado a todos que estão com a gente, aos 112 aparelhos conectados. Vem para a cobrança, João Pedro. Aberto ali na marca do pênalti, afasta a zaga da defesa do Guarani. Tenta chegar ali, houve o choque e a falta assinalada. E agora a falta é frontal ao gol do goleiro Enzo. Interessante no lance que o Sadraque sabe que chegou atrasado, ele atinge, ele mesmo para, fica olhando, só esperando o som do apito. O árbitro já posiciona a barreira na distância regulamentar, por enquanto 2 jogadores na barreira. Vai ajeitando com muito carinho ali o jogador da equipe do Paulínia. É o camisa 6 novamente, o João Pedro. Ele já toma distância. O árbitro autoriza a cobrança na marca dos 16 minutos. Vem João Pedro, o chute direto no cantinho!
Gol! É do Paulínia! João Pedro, camisa 6, na marca dos 16 minutos, numa belíssima cobrança de falta. Uma pancada seca, foi lá no cantinho. O Enzo se esticou todo, mas nada pôde fazer. Está aberto o placar no José de Araújo Sintra. Agora, Guarani 0, Paulínia 1. Carimba, João. Carimba, Marcelo, carimba. Belíssima cobrança de falta. O goleiro vai lá. Vem avançando a equipe do Guarani, vai tocando a bola na entrada da grande área, chega ali até o Filipe. Filipe já toca aqui na direita para o Bruno. Bruno domina, tenta fazer o giro, tenta fazer o corte, foi bloqueado, ele avança, ganhou, chega na linha de fundo, toque para trás, chegou novamente, é o chute, Filipe! A bola passa por cima do travessão, é escanteio, houve o desvio, é escanteio para a equipe do Guarani, João. O jogo é lá e cá, e na primeira chance o Paulínia abre o placar. Pois é, Marcelo, a gente vinha falando que o Paulínia não estava chegando, não estava oferecendo perigo, e aí quando chegou ali, não, tudo bem, uma cobrança de bola parada, uma falta muito bem cobrada. Escanteio cobrado, toque de cabeça! Gol! É do Guarani! E é do artilheiro, Rian Douglas, camisa 9. Nem deu tempo da equipe do Paulínia comemorar. Na cobrança de escanteio, subiu sozinho no primeiro pau, cabeceou no chão, como manda o manual. O Guarani empata, Guarani 1, Paulínia também 1. Carimba os dois, né, João? Carimba os dois, Marcelo. Não consegui nem terminar o comentário do primeiro, mas já vamos comentar o segundo gol de empate aí da equipe do Guarani. E lá vem o Guarani de novo. E lá vem o Guarani, daqui a pouco você comenta. Vai descendo lá pelo lado esquerdo, vai chegando, invadiu a grande área. Travou ali, perdeu o ângulo, é o Sadraque que tá com ela. Toca mais atrás, tenta o cruzamento, é bloqueado e a bola sai pela linha de fundo, ganha escanteio, João. Mais um escanteio a favor do Guarani, o terceiro. Será que vai dar tempo? Vai lá, vamos ver. O que eu ia dizer na cobrança da falta, o Enzo não acreditou que a bola vinha do seu lado, né? Acabou dando um passinho, na hora de voltar não consegue mais chegar. Uma cobrança no cantinho, muito bem feita. Vamos ao escanteio. Vai na cobrança o Filipe. Bateu fechado, também no primeiro pau tava lá o Rian Douglas, mas desta vez a zaga tirou. Voltou lá para dentro, o Felipe tentou ali, a sobra volta com a equipe do Guarani. Adrian com ela, tentou o Sadraque, o toque de primeira para o Adrian, não deu certo, saiu pela linha lateral. E o gol do Guarani, João? Gol do Guarani, também bola parada, belíssima cobrança de escanteio. Deixaram o artilheiro sozinho, sem marcação no meio da área, ele só subiu e fuzilou o goleiro, e aí acaba o primeiro tempo, Marcelo. E só complementar, o Rian Douglas marca o seu 8º gol na competição e o João Pedro seu primeiro na competição. A gente vai para um rápido break e volta já para o segundo tempo. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa capa
vencedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Estamos de volta aqui no estádio José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo, e vamos para as escalações das duas equipes desta segunda etapa. O Guarani vem com 12, Gabriel, 13, Natan Alves, 14, Davi Luca, 15, Miguel Silva, 16, João Pedro, 17, o Adrian, 18, Pedro Chiarini, 19, Davi Luan, 20, Arthur Zanata, 21, Luiz Gustavo, 22, Benício. A equipe do Paulínia vem com 12, Savoia, 13, Lius, 14, Itner, 15, Peterson, 16, Rodrigo, 17, Andretta, 18, Gabriel, 19, Pedrinho, 20, João Vitor, 21, Baruque e 22, Eduardo. As escalações das duas equipes para este segundo tempo de até aqui. Guarani 1, Paulínia também 1. Tudo pronto, o Guarani à nossa direita, a equipe do Paulínia à nossa esquerda. A saída de bola pertence à equipe do Guarani. O árbitro vai se posicionando ali, fazendo a última checagem, ajeitando, arrumando o seu cronômetro. Tudo pronto para o início dessa segunda etapa. Está valendo, começa, recomeça. Guarani e Paulínia, que vão empatando em 1-1 aqui no José de Araújo Sintra. Sai jogando a equipe do Guarani, acaba perdendo a bola, vem o Paulínia. Tenta no carrinho escapar ali, conseguiu proteger bem e fica com o Baruque. Baruque já liga lá na esquerda, aí foi agarrado, a falta assinalada, a primeira falta nesta segunda etapa cometida pela equipe do Guarani, a primeira falta cometida pela equipe do Guarani nesse segundo tempo, a quarta na partida. E adivinha só, Marcelo? Diga. Acabou. Acabou. Então tá bom. Se acabou, acabou, né? Não sei até quando. Falta a favor da equipe do Paulínia lá pelo lado esquerdo. Na barreira para referência, autorizada a cobrança, o lançamento na área, afasta ali a zaga do Guarani, afastou ali o Miguel Silva, tenta na sobra, volta o Miguel Silva mandando essa bola pela linha lateral para onde o nariz estava apontado, não quis nem saber para tirar esse perigo da sua grande área. Vem para a cobrança ali a equipe do Paulínia. Já passamos do primeiro minuto deste segundo tempo. Vem a equipe do Paulínia, só deixou a bola passar ali. É só tiro de meta a favor da equipe do Guarani. Vem o Gabriel para a cobrança. Ele está jogando aqui pelo lado esquerdo. Tenta o toque de primeira, pediu auxílio ali. O toque não saiu legal. Chegou atrasado também o Arthur Zanata. Lateral a favor da equipe do Paulínia. Vai o Lius para a cobrança. Tentou arremesso à frente. Novamente foi bloqueado. Novo lateral. Vem o Lius novamente. Ele faz o arremesso. Chega ali o João Pedro. Para onde... Joga para o alto, ela vai para trás, chega ali novamente o Miguel Silva, dessa vez mandando essa bola pela linha de fundo. É escanteio para a equipe do Paulínia, o primeiro escanteio do Paulínia na partida. Daqui a pouco a gente passa as estatísticas do primeiro tempo. O escanteio a favor da equipe do Paulínia. Lançamento feito na área, afasta a zaga, volta ali com o Lewis. Tenta ali, tenta sair jogando. A equipe do Paulínia... Passou pelo Eduardo, recupera a equipe do Guarani, tenta chegar ao Benício ali. Ele escapa da marcação, faz o corte, inicia a partida com o Adrian. Adrian para, calma e volta mais atrás, sai jogando ali com o Natan. Natan para Davi Luca.
Davi Luca aqui na esquerda para o João Pedro. João Pedro mais à frente para o Arthur Zanata. Chiarini, bela inversão de jogo lá na direita. Vai avançando a equipe do Guarani. Tem um espaço. O toque feito à frente para o Benício. Já dentro da área, o cruzamento. Tenta o chute de primeira. Acabou furando e não chegou a tempo. Davi Luan afasta a zaga. Recupera ali o Natan, lá pelo lado direito. O cruzamento é feito no peixinho, afasta. Volta com o Benício. Tentou o chute, fez o corte. O chute sai colocado, mas sai fraco. Nas mãos do goleiro Savoia, que faz a defesa. E já tenta despachar para o seu campo de ataque. Quem está lá? O Eduardo, 2 em cima dele. Eduardo pressionado ali pelo Miguel Silva. Ele volta mais atrás. Começa de novo, tenta o lançamento, chega o Davi Luca, faz o lançamento. O contra-ataque é do Guarani, muito forte, não ia chegar o Benício. Ele parou e volta ali para ficar a sua marcação. Quem está ali na frente é o Luiz Gustavo. Savoia, lá na esquerda. Recebe de volta o Savoia. Faz o toque aqui na direita, tenta sair jogando a equipe do Paulínia. O Guarani vai aos poucos subindo a sua linha de marcação, dificultando essa saída de bola. O toque é feito, Pedrinho na frente, roubou a bola ali, o Zanata. Tenta sair jogando com o Davi Luan. Ele toca no meio, chega ali até o Chiarini. Chiarini para Adrian. Adrian lá na direita para o Natan Alves. Ele recebe, faz o toque na área para o Benício. Tenta o giro, chega ali para o Luiz Gustavo. O chute é feito! No momento do giro, ele acabou se desequilibrando. O chute acabou saindo alto, direto pela linha de fundo. Só tiro de meta para a equipe do Paulínia. É um jogo equilibrado, João. Um jogo assim, não reflete tanto a campanha das duas equipes. O Paulínia vem animado e vai segurando a equipe do Guarani até o momento. Pois é, Marcelo, como você bem disse, um jogo bastante equilibrado até aqui. Então o placar reflete muito bem isso, né? Esse 1-1, diferente do que foi no turno, né? Digamos assim, lá na cidade de Paulínia. Por enquanto, Paulínia segurando muito bem o ímpeto da equipe do Guarani. Os números do primeiro tempo, a equipe do Guarani deu 4 chutes, 2 na direção do gol, cometeu 3 faltas, teve 3 escanteios a seu favor, 4 impedimentos assinalados contra, 70% de posse de bola. Já a equipe e o gol assinalado pelo Rian Douglas, o seu 8º gol na competição. A equipe do Paulínia, 1 chute, 1 na direção do gol, justamente o gol do João Pedro. Não cometeu falta, não teve escanteio, não teve impedimento, 30% de posse de bola. Esses foram os números da primeira etapa. Já vamos passando dos 5 minutos, estamos no estádio José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo. É o Campeonato Paulista, agora categoria Sub-14. Guarani 1, Paulínia 1 e vem o Paulínia, o toque na frente, chega até o Eduardo. Eduardo na entrada da área, faz o giro, é pressionado, segura a bola, acabou perdendo ali no meio de 3. Tenta sair jogando ali o Davi Luca, mas o toque sai errado. Volta para a equipe do Paulínia, recupera a zaga, a bola chega até o Luiz Gustavo, tentou o lançamento lá na direita, não saiu, foi interceptado. Vem descendo a equipe do Paulínia pelo meio, recuperou ali o Luiz Gustavo, acabou adiantando, despachou essa bola à zaga ali. O goleiro Gabriel estava adiantado, mas a bola nem foi na direção do gol. Com tranquilidade, ele faz a defesa e sai jogando com Miguel Silva. Miguel Silva para Natan Alves lá pelo lado direito. Ele já toca no meio para o Adrian. Adrian sai jogando, o toque na frente. Arthur Zanata devolve ali para o Natan Alves. Natan faz o corte. A equipe do Guarani vai avançando, o lançamento, tenta a inversão de jogo aqui na esquerda. Era o Arthur Zanata que estava chegando aqui nas costas da zaga. O Savoia esperto foi lá e fez a defesa. E o Paulínia já sai jogando. O toque na frente. No bate-rebate, chega ali o Miguel Silva, consegue afastar. Natan volta com o Davi Luca. Davi Luca joga aqui na esquerda com o João Pedro. João Pedro faz o lançamento à frente, tenta chegar ali o Luiz Gustavo, roubou essa bola, na cobertura ali o Itner, mandando essa bola pela linha de fundo, é escanteio para a equipe do Guarani na marca dos 7 minutos, o primeiro deste segundo tempo, o 4º na partida. A cobrança está ali, o árbitro foi ver se estava na posição correta, tudo ok, vamos para a cobrança. Vem a equipe do Guarani, autorizada a cobrança. Fechado no primeiro pau, escapou ali, mas a bola vai percorrendo a área. Chega ali até o Zanata no meio, tentou o chute o Davi Luca.
Ele estava desequilibrado, não pegou bem na bola, passou por cima do travessão. É só tiro de meta para a equipe do Paulínia. E aqui a Inês Cancini, parabéns, Guarani. Muito obrigado, Gustavo Henrique, aqui com a gente também. Muito obrigado a todos que nos acompanham, aos 118 aparelhos conectados que vão acompanhando até o momento. O Guarani 1, Paulínia também 1, Campeonato Paulista, categoria Sub-14. Tenta sair jogando a equipe do Paulínia lá pelo lado esquerdo. O lançamento feito à frente, tentou ali o Eduardo, a bola foi direto pela linha lateral. É lateral a favor da equipe do Guarani. Aí o Guarani tem pressa, o Gandula também. 2 bolas foram oferecidas ali para o Natan. E ganha... Não, ele tentou o domínio o Luiz Gustavo, ele acabou se enrolando. E agora o lateral é a favor da equipe do Paulínia. O arremesso é feito à frente, conseguiu o toque o Adrian. A bola fica naquele ping-pong no meio de campo, conseguiu o toque da Viluca na frente, chega ali até o Chiarini, o lançamento lá na área, o toque, mas ele no lugar de, o camisa 22, o Benício, no lugar de puxar essa bola para o meio, ele deu toque para frente, só que ele não viu que já estava próximo da linha de fundo. Ela chegou primeiro e a bola foi direto, é só tiro de meta já batido. Tenta sair jogando a equipe do Paulínia. E agora a falta assinalada, mais uma falta cometida pela equipe do Guarani, a 5ª na partida. João Luiz de la Coleta, sabe quantas faltas o Paulínia cometeu até agora? Só que agora aí, saiu jogando errado o goleiro. Recuperação da zaga, chega ali firme e sai jogando a equipe do Guarani. Sabe quantas faltas o Paulínia cometeu até agora, João? Nenhuma. Nenhuma, 0. Vem jogando aqui o camisa 18, Chiarini, na frente para o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo protege bem a bola, inverte lá na direita com Natan Alves. Ele deixa escapar um pouquinho, evita a saída, mas acabou tocando muito forte para o Adrian, mas ele recuperou no giro ali. Inverte o jogo aqui na esquerda para o João Pedro. João Pedro se atrapalhou no domínio, a recuperação da zaga da equipe do Paulínia, mandando essa bola pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Guarani. Vem João Pedro. O arremesso é feito à frente, procurando o Davi Luan. Ele deixou escapar, só protege ali, quase perde ali. No pé de ganha, Davi Luan chegou ali, conseguiu recuperar, foi travado na bola, recupera a equipe do Paulínia. Quem está na jogada ali é o Andretta. No pé de ganha, o lateral é a favor da equipe do Paulínia, na marca dos 10 minutos desta segunda etapa. Não, o arremesso lateral é para a equipe do Guarani. Houve o auxílio aqui do assistente número 1, o Paulo de Souza. O lançamento feito na área, no perde e ganha. Para quem sobra, tentou o Davi Luan ali, não conseguiu ganhar. E agora tenta ligar o contra-ataque a equipe do Paulínia. Aqui pelo lado direito, acelera o Baruque. Vai avançando, o toque na frente para o Eduardo. Eduardo chegou, o domínio, perdeu o ângulo. O toque mais atrás para o João Vitor, de frente para o gol. Foi travado e a falta! Falta assinalada. Não vou nem dizer que é um passo, João, mas um pezinho da marca do pênalti. Um pezinho pra fora da área, no caso, né, Marcelo? Da marca do pênalti, a marca tá lá dentro. É, sim, desculpa. Mas um pezinho pra entrada da área e cartão amarelo ao camisa número 18, se eu não me engano, camisa da equipe do Guarani. Tô tentando confirmar aqui, mas Não foi o 18 não, perdão. Rapaz, perdi o número. Mas teve cartão amarelo ali. Tá. Eu acabei não vendo aqui. Na marca dos 11 minutos, então, a primeira advertência. Lembrando que nessa categoria o cartão também não é levantado, é só mostrado e identificado ao jogador. A falta é perigosa. Pode falar, João. Não, eu tô tentando... Eu acho que é o 22 que acabou levando o 22 cartão. é o Benício. É, que foi quem fez a falta, cometeu a falta. Mas eu não consegui cravar que seja o número dele. 4 na barreira, protegendo o canto esquerdo do goleiro Gabriel. Autorizada a cobrança, o chute colocado na trave! A bola bate no travessão. Tenta sair a equipe do Guarani, o toque acabou saindo muito forte. Lançamento feito aqui, procurando a equipe do Paulínia, tentou. Ali chegou o João Pedro, mandando essa bola pela linha lateral. Lateral já cobrado, vem ali o João Vitor. João Vitor protege bem a bola, toca mais atrás para o Gabriel. Volta ali todo o sistema defensivo, lançamento à frente para o Eduardo, afasta a zaga, sobra no meio. O toque aqui para o João Pedro.
João Pedro domina, o toque na frente para o Zanata. Zanata no meio, recebe de volta. Zanata tenta a triangulação, a equipe do Guarani. Chegou de ladrão ali e ficou a bola com o Lewis. E aí chegou o João Pedro mandando essa bola pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Guarani. Quem estava ali também era o Andretta, da equipe do Paulínia. Arremesso feito. Recupera a equipe do Guarani. Luiz Gustavo. Vai protegendo bem a bola, vai levando pelo lado direito, toque na frente para o Benício. Benício faz o giro, chega a marcação firme do Rodrigo, mandando essa bola pela linha lateral. É lateral a favor da equipe do Guarani. Já passamos dos 13 minutos deste segundo tempo. Segue 1-1 Guarani e Paulínia. Natan tenta um arremesso mais à frente, Luiz Gustavo devolve para o Natan, tenta o cruzamento, foi bloqueado, mas recupera. O toque feito à frente saiu muito forte, afasta a zaga. A sobra volta com a equipe do Guarani, que domina. Chega até o João Pedro aqui na esquerda. Ele ergue a cabeça, arriscou o chute, acabou saindo muito fechado. Ficou fácil nas mãos do goleiro Savoia. Savoia espera a movimentação dos seus companheiros. Ele faz ali o chute. O toque fica ali com a equipe do Guarani. Natan Alves. Tenta sair jogando ali pelo lado direito. Benício domina, faz o giro. Tenta avançar a equipe do Guarani. Foi bloqueado, acabou perdendo. Chegou o Adrian ali, conseguiu recuperar, mas só atrasou a jogada. Volta com a equipe do Paulínia, pelo meio. A triangulação é feita. Andretta tenta na frente a equipe do Paulínia, tenta sair jogando. O toque do Eduardo não saiu forte o suficiente. Mas volta com a equipe do Paulínia. Paulínia com um pouquinho mais de posse de bola nesse segundo tempo. Adrian em cima dele. Chegou, ganhou, tomou o corpo à frente e levou o Rapa. A falta assinalada na marca dos 14 minutos do segundo tempo. Depois de 34 minutos, a primeira falta cometida pela equipe do Paulínia na partida. Falta lá pelo lado direito. Vai o Benício para a cobrança. Não, desculpa. É o camisa 18 ali, é o Chiarini. É o Chiarini que vai para a cobrança. 2 na barreira. Autorizada a cobrança. Chiarini. O lançamento lá na área, direto nas mãos do Savoia. Já passamos dos 15 minutos. Segue 1-1 aqui no José de Araújo Sintra. A sobra fica com o Natan Alves, que já despacha para o seu campo de ataque, lá na direita, agora sim para o Benício, ele ganha a jogada, faz o corte, o toque no meio, procurando o Luiz Gustavo, afasta a zaga e tenta já ir jogando também no contra-ataque a equipe do Paulínia, a bola chega até o Eduardo, ele faz o toque no meio, recebe de volta, Eduardo, 2 em cima dele, faz o giro, não viu que tinha o ladrão atrás, o Chiarini foi lá e roubou, e já tocou para o Davi Luan, tentou a devolução aqui na esquerda para o Zanata. Não perde e ganha, fica com a Andretta para o Lewis, recupera ali o Arthur Zanata, ele vai invadindo, foi travado na hora H, Davi Luan, chegou firme no pé de ferro, só que o jogador do Paulínia veio com as travas da chuteira à mostra, né, João? E a falta assinalada. Exatamente, Marcelo. Rapaz, eu tirei um fone aqui, mas eu tô escutando cada coisa que eu tô dando risada. Falta muito bem marcada, uma falta frontal e pode levar perigo contra a meta da equipe do Amparo. Foi do Paulínia. Eu li o nome lá atrás. No momento do carrinho, há primeiro sim um contato com a bola, mas depois a trava, né? A sola da chuteira continua apontada para cima, acaba atingindo o adversário, falta muito bem marcada. Vem o Chiarini para a cobrança, 4 na barreira, protegendo o canto direito do goleiro Savoia. 16 minutos, autorizada a cobrança, Chiarini acabou pegando baixo da bola, passa por cima do travessão, sem perigo para o goleiro Savoia. Já próximos dos 17 minutos. A equipe do Guarani, que tem o 5º melhor ataque da competição, com 37 gols marcados, e a 2ª melhor defesa, com 2 gols sofridos somente. A equipe do Paulínia é a 67ª colocada no ataque, com 7 gols marcados, e a 68ª defesa, com 23 gols sofridos. O melhor ataque é do São Paulo, com 53, e a melhor defesa é do Mirassol, com 1 gol sofrido. Tenta sair jogando a equipe do Paulínia lá pelo lado esquerdo. A falta assinalada, a falta cometida pela equipe do Guarani, a 7ª na partida contra 2 da equipe do Paulínia. Só para lembrar, né, Marcelo, aqui ainda, né, aqui no Campeonato Paulista,
não estão valendo as novas regras, os 5 segundos do tiro de meta, 5 segundos do lateral. A única coisa que já está em execução são os 8 segundos para a reposição de bola do goleiro. Chiarini tentou ali, foi travado e a bola acaba saindo pela linha lateral. Bem lembrado, né? Foi acordado que não haverá esse protocolo novo da FIFA no Campeonato Paulista da categoria de base. É porque às vezes pode criar confusão, né? Porque o pessoal já está vendo ser aplicado no Brasileirão, né? No profissional, na elite do futebol brasileiro, digamos assim. Porém, aqui na categoria de base do Campeonato Paulista, esse protocolo ainda não foi e, pelo que a gente ficou sabendo, não será adotado nesta temporada. Lembrando, né, que se houvesse a aplicação, seria só a partir da segunda fase. Só a partir do mata-mata, né, João? Exatamente, só a partir do mata-mata, se as equipes todas entrassem em acordo, uma vez que o campeonato começou muito antes das mudanças das regras de jogo. O pessoal reclama de um pênalti ali, o Kaique próximo do lance, nada marcou, ele quase leva uma bolada, isso sim. O toque aqui na direita, saiu jogando errado a equipe do Paulínia, recupera a equipe do Guarani. João Pedro faz o lançamento à frente, foi bloqueado, a bola não saiu, João Pedro agora a bola saiu. Perdeu o domínio da bola, se atrapalhou no domínio e é lateral agora a favor da equipe do Paulínia na marca dos 19 minutos desta segunda etapa. Agradecer aqui a Vanessa, também um abraço, que está com a gente na nossa transmissão. Bruninho, estamos na torcida. E um abraço para o Luiz Carlos. Vai tocando a bola a equipe do Paulínia, tentou o giro o Eduardo e foi agarrado e a falta assinalada, a 8ª falta cometida pela equipe do Guarani na partida. E Marcelo, teremos 1 minuto de acréscimo. 1 minuto de acréscimo, então vamos até os 21 nessa segunda etapa. A falta aqui é a favor da equipe do Paulínia, vai o Lewis para a cobrança. O toque é feito à frente, ele recebe de volta, o toque no meio, Baruque ali, acabou se atrapalhando, na verdade ali era o Pedrinho, se atrapalhou e veio o Guarani. Benício com ela, lá pelo lado direito, o Luiz Gustavo pediu, ele recebeu na frente, o chute cruzado! Gol! Gustavo, camisa 21, na marca dos 20 minutos, o contra-ataque lá pelo lado direito, Benício recebeu a bola, Luiz Gustavo pediu, ele recebeu, invadiu a grande área, o chute cruzado, vencendo o goleiro Savoia, é o vira-vira, agora Guarani 2, Paulínia 1, carimba, João! Carimba, Marcelo, carimba! O segundo gol da equipe do Guarani. Uma bela jogada, um contra-ataque. Uma puxada rápida. E aí o chute cruzado. O Savoia só acompanhou com os olhos. Só torceu. Torceu muito. Mas a bola acabou morrendo na bochecha da rede. Do lado contrário. Amplia o placar. Passa à frente a equipe do Guarani no vira-vira. É isso aí. E o Luiz Gustavo marca o seu segundo gol na competição. Galera, a gente vai para um rápido break e daqui a pouco estamos de volta para o terceiro tempo de até aqui. Guarani 2, Paulínia 1. A gente volta já já. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. De ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa
nova construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo. Estamos de volta aqui no estádio José de Araújo Sintra, é a categoria Sub-14. O Guarani fica à nossa direita, a equipe do Paulínia à nossa esquerda e o Guarani sai nesse terceiro tempo, já que é feito um novo toss. Números desta partida até o momento, a equipe do Guarani, 10 chutes, 5 na direção do gol, cometeu 8 faltas, 4 escanteios a seu favor, nenhum impedimento, 66% de posse de bola. Os gols assinalados por Rian Douglas e Luiz Gustavo e o cartão amarelo para o camisa 22, Benício. A equipe do Paulínia, 2 chutes, 1 na direção do gol, cometeu 3 faltas, 1 escanteio a seu favor, nenhum impedimento, 34% de posse de bola e o gol anotado pelo camisa 6, João Pedro. Está valendo, começa a terceira etapa. Agora é tudo junto e misturado aqui no José de Araújo Sintra. Sai tocando a bola, Luiz Gustavo, tenta ali o toque na direita, consegue, chega até o Sadraque. A bola fica no meio, Adrian com ela. O toque na direita novamente. Jogo concentrado naquele trecho do campo. O lançamento feito à frente, tenta ali o Filipe. Saiu o goleiro. Firme, o Rogério acabou se atrapalhando, a bola volta com a equipe do Guarani. Luiz Gustavo com ela, faz o giro, toque mais atrás para o Filipe. Filipe no meio de 2 ali, tenta passar, ele joga mais atrás. A bola fica com a equipe do Guarani, o toque no meio, chega até o Chiarini. Ele revê, tá aberto ali, tentou o chute colocado. Aí pegou mal na bola, passou longe do gol, defendido pelo Rogério. É só tiro de meta para a equipe do Paulínia. Já estamos com 1 minuto desta terceira etapa. Vem a equipe do Paulínia, o lançamento à frente, estava procurando ali o Thales. Na verdade, o Matheus não chegou nele, recupera a equipe do Guarani. O toque no meio para o Adrian, já avançado lá na direita, desce o Felipe. Ele recebe o toque para o Luiz Gustavo. Aí está em posição irregular, o Luiz Gustavo estava impedido. É o primeiro impedimento da equipe do Guarani na partida. Reiniciada a partida, na verdade foi até o primeiro impedimento da partida, né? Tá doido, Marcelo? Ah, desculpa. É o 10º impedimento, todos do ataque e todos do primeiro time do Guarani. É, verdade. Novamente, a mesma coisa que a gente estava falando no primeiro tempo. A equipe, o ataque da equipe do Guarani, desta primeira equipe, se adiantando muito a defesa, querendo pegar as costas da zaga e acaba ficando em posição irregular. É o Luiz Gustavo que entrou nessa onda também. O Luiz Gustavo, que era do segundo time, que agora tá junto ali. A galera tá se antecipando ali. Felipe conseguiu o cruzamento. Chegou o Filipe, tentou de primeira, não conseguiu, não pegou de jeito na bola. Afasta a zaga, briga por ela no meio a equipe do Guarani. Já recupera e sai jogando aqui na esquerda com o Isaac. Isaac na frente, recebe a equipe do Guarani. Tenta o giro, o Rian Douglas. Bela inversão de jogo lá na direita para o Michel. Michel vai avançando, arriscou o lançamento, foi travado. Ele faz o toque para o Felipe. Felipe de primeira, faz o lançamento na área, das mãos do goleiro Rogério, que faz firme a defesa. E já sai jogando aqui pelo lado direito do seu campo, o lançamento na frente. Recebe aqui o Eduardo, ele se atrapalhou, teve que voltar, mas conseguiu o domínio. O toque na frente foi bloqueado, ganha lateral a equipe do Paulínia com quase 3 minutos desta terceira etapa. Vem aí o Pedro Santos para a cobrança.
já sai jogando ali, Paulínia recuperou a bola, Pedro Santos avança, o toque na frente, chega ali, o Isaac Padilha consegue roubar essa bola, evita a saída pela linha de fundo, mas volta com a equipe do Paulínia, o lançamento na grande área, foi bloqueado, consegue sair o Michel ali jogando pelo lado direito, o toque feito à frente, para o Felipe no meio, Adrian, acabou perdendo a bola, a equipe do Guarani, o arremate, acabou pegando mal na bola, é só tiro de meta para a equipe do Paulínia, com 3 minutos desta terceira etapa. No primeiro jogo na categoria Sub-13, a equipe do Guarani venceu o Paulínia pelo placar de 1-0. Gol assinalado pelo Pierre no primeiro tempo. E depois venceu nos pênaltis. Fez 4 pontos. Vem a equipe do Guarani, tenta sair jogando lá com o Sadraque, acabou perdendo, mas pressiona ali, tenta recuperar essa bola e conseguiu. Ganha lá para a equipe do Guarani. Ele protege a bola, tenta fazer o giro. A falta está assinalada e a falta é perigosa a favor da equipe do Guarani lá pelo lado direito, João. Pois é, Marcelo. É praticamente um escanteio um pouco mais curto aí, uma boa bola parada, uma boa chance de mandar essa bola para dentro da área. Agora que você falou, né, que foi o Luiz Gustavo, né, ficou em posição irregular nessa última chegada da equipe do Guarani. Então começou a desconfiar que não é o ataque, e sim o meio que está demorando muito para fazer o passe. Eu pensei nisso daí também, João. Agora a falta ali, vem para a cobrança da equipe do Guarani, 2 na barreira. Um formigueiro ali na área, próximo da pequena área do gol defendido pelo Rogério. Autorizada a cobrança, 5 minutos desta terceira etapa, o cruzamento é feito, afastou de cabeça, a sobra fica ainda aqui com a equipe do Guarani, aqui pelo lado esquerdo, tenta sair jogando o Lorenzo, ele escapa da marcação, travou, tá sozinho ali, tem na marcação o Pedro Santos, ele tenta avançar, vai no carrinho o Pedro Santos e manda essa bola pela linha de fundo, é escanteio para a equipe do Guarani, vai o Chiarini para a cobrança. Ele fez a indicação lá para os seus companheiros na grande área, falou, não, deixa comigo que eu bato. Vem o Chiarini. Chiarini, autorizada a cobrança, fechado no primeiro pau, afastou de cabeça, a volta fica com ele. Novamente, o cruzamento no segundo pau, o toque de cabeça no meio, nos braços do goleiro Rogério, que faz firme a defesa. Tentou a cabeçada no cantinho ali, na verdade, o Rogério bem posicionado fez a defesa. E agora o Paulínia tenta ligar o contra-ataque, aqui pelo lado direito, chega na frente o Rian e aí coloca o braço no rosto, o camisa 6, o João Pedro, o assistente próximo do lance, marcou a falta. É isso, né, João? Exatamente, Marcelo. Abriu demais a asa ali, pode até na tentativa da proteção. Só que aí o assistente viu, a mão atinge o rosto do adversário. Falta bem marcada. Já batida aqui na frente, tenta o Luiz Gustavo, não chegou nele. Rebate a defesa do Paulínia, tenta sair jogando, tapa na frente procurando Eduardo, afasta a zaga. Volta com o Luiz Gustavo, toque de cabeça, aqui na esquerda com o Rian Douglas. Pediu no meio ali o Chiarini, o toque na frente para o Luiz Gustavo, tenta sair jogando a equipe do Guarani, recebe o Filipe, ele faz o giro, faz o corte, abriu, arriscou o chute! Rogério se estica todo e faz uma belíssima defesa, mandando essa bola para escanteio, quase amplia a equipe do Guarani, João. Quase, e que defesa do Rogério, foi buscar essa belíssimo movimento aí do goleiro. Filipe vem para a cobrança. Autorizada a cobrança, aberta aqui na marca do pênalti, tenta o Adrian, foi bloqueado. Vem o Filipe novamente, ele recupera, protege a bola, faz o giro. Tem o Adrian mais atrás, mas está marcado. Tenta passar ali pela marcação. Consegue o cruzamento, não saiu tão forte, afasta a zaga da equipe do Paulínia. Eduardo recua essa bola, recebe de volta. Tenta ligar o contra-ataque aqui na direita. O lançamento é feito, chega na proteção o Isaac. Mas ganhou o jogador da equipe do Paulínia, o João Vitor. O toque na frente, invadiu a área. Chega na cobertura o Lorenzo e despacha essa bola. Mas volta com a equipe do Paulínia. Armou o chute, arriscou, pegou fraco na bola. Tentou ali o Eduardo, mas estava muito longe. Ficou fácil nas mãos do goleiro Enzo, que fez a defesa.
Sai jogando aqui com o Isaac. Chegou na cobertura. O João Vitor é lateral para a equipe do Guarani. Vai o Isaac para o arremesso. Joga na frente procurando o Luiz Gustavo. O toque de cabeça no meio. Rian Douglas, ele recebe. Faz a inversão lá na direita. Bela visão de jogo para a chegada do Felipe. Ele recebe, domina, já toca na frente. Sadraque dominou, invadiu a área na linha de fundo. Toque atrás procurando o Felipe, não chegou. Adrian tenta de novo, a bola chega no meio, é o Filipe que está com ela, faz o giro, tentou, toca a devolução lá na direita, não conseguiu, foi interceptado, afasta do jeito que deu a equipe do Paulínia, vai correndo lá o Eduardo tem a marcação do Michel, Eduardo consegue o domínio, volta mais atrás, acabou pressionado, recebe ali na ginga de corpo, bela finta ali do jogador do Paulínia, a inversão de jogo aqui para o Duan recebe, ergue a cabeça, o toque na frente, tentou ali, quem estava ali era o Pedro Santos, mas afasta a zaga do jeito que deu, sobra com o Léo. Léo conseguiu o toque mais à frente, vem avançando a equipe do Paulínia. João Vitor tenta ali, invadiu na meia-lua, tentou o chute e foi travado. Quem estava ali era o Baruque, tenta ali, só protege, o lateral é a favor da equipe do Paulínia, e agora tem 2 jogadores caídos ali. Teremos substituição na equipe do Guarani. Vão voltar a campo o camisa 15, Michel Silva, e o camisa 5, Miguel Melo. Os dois Miguel Melo e Miguel Silva retornando ao gramado. O Isaac já se levantou e parece que é ele mesmo que vai sair. E saiu também o camisa 18 da equipe do Guarani. O 18 é o Chiarini. Muito bem, lateral a favor da equipe do Paulínia aqui pelo lado direito. Próximo da bandeirinha de escanteio. Quem vai para a cobrança é o Pedro Santos. Na marca dos 10 minutos deste terceiro tempo. Lançamento feito, tenta ali no meio, afasta a zaga do jeito que deu. Rian Douglas fica com ela. Vai avançando a equipe do Guarani, foi puxado, mas levou vantagem. Adrian, o lançamento à frente. Belo lançamento para o Sadraque. Ele chegou, tenta um chute cruzado, a bola sobe. Ele podia ter cruzado essa bola para o Luiz Gustavo. Mas no jeito que recebeu, aí não tinha como, né, João? A vontade foi maior que a razão, né? Exatamente, Marcelo. Chegou ali, cara a cara, resolveu dar um chutão, acabou pegando muito embaixo, subiu demais, tiro de meta, e lá vem mais 2 substituições aí pela equipe do Paulínia. Tá entrando aqui o número 15. É o Peterson e o 13, o Lewis. E tem um jogador saindo lá pela linha de fundo, e eu não vi quem foi o outro que saiu. E o Rogério tá sentindo lá, tanto que já foi solicitada a presença do departamento médico da equipe do Paulínia. Saiu o jogador aqui do Paulínia, o camisa número 2. O Pedro Santos. Que ele está sendo atendido fora do gramado, e os médicos estavam ali atendendo ele, por isso que demorou um pouco para atender o Rogério. E está saindo também, aqui ainda não consegui ver o número do outro jogador da equipe do Paulínia. Daqui a pouco a gente pega. E já está no aquecimento ali o Savoia. E nem aqueceu, nem né? Aqueceu já. Só vai. Só vai. Só vai e dá sequência aí na partida. Tá perdendo por 2-1. A marca foi solicitada ali. Então, só se o Rogério tá com alguma dificuldade. A marca foi solicitada. Só que fala, viu, vai por fora, porque aí a gente pelo menos volta o jogo. Porque ele já está fora do campo. Reiniciada a partida, o tiro de meta cobrado. Sai tocando a bola e a equipe do Paulínia na frente da sua pequena área. O Guarani subiu a marcação ali. Rapaz, que frieza. Mas recupera o Guarani. Adrian com ela. Ele domina, avança lá pelo lado direito. O toque para o Rian Douglas. Ele domina. O toque mais atrás procurando o Felipe. Afasta. Volta com o Sadraque. Sadraque toca para o Adrian. Adrian lá na direita para o Felipe. Ele recebe, faz o cruzamento no segundo pau. Luiz Gustavo se atrapalhou ali com Miguel Melo. E afasta de vez a zaga. A bola fica aqui com o Eduardo, que tenta puxar aqui. Tá marcado de perto. 2 em cima dele e ganha o lateral a favor da sua equipe. O arremesso já cobrado. Tenta chegar ali o Lewis. Melhor para o camisa 15, o Miguel Silva. Faz o giro e manda essa bola do jeito que deu para a linha lateral. Novo lateral a favor da equipe do Paulínia. Vai o Lewis para a cobrança.
Já passamos dos 13 minutos desta terceira etapa. O Guarani vai vencendo 2 para o Guarani, 1 para a equipe do Paulínia. O jogo está paralisado agora. Tivemos substituição na equipe do Paulínia. O Lucas Vansan retornou ao gramado. Tenta sair jogando a equipe do Paulínia. Foi travado justamente pelo Luiz Gustavo. Miguel Silva no bate-rebate. Volta com a equipe do Paulínia. Por elevação, o toque ali tentava o Duan. Não conseguiu o domínio. A bola saiu pela linha lateral. Quem saiu foi o camisa 22, o Eduardo, na equipe do Paulínia. Luiz Gustavo recebe essa bola, toca no meio, tenta sair jogando com o Miguel Melo. Recebe de volta o Luiz Gustavo, na frente para o Rian Douglas. Ele faz o giro, toque do lado para o Filipe. Filipe, devolução para o Rian Douglas, mas saiu muito forte. Direto pela linha de fundo, é só tiro de meta para a equipe do Paulínia. Já vamos chegando na marca dos, já vamos passando da marca dos 14 minutos. É o terceiro tempo. Com esse resultado, o Guarani vai mantendo a liderança do grupo 6, vai chegando a 40 pontos. O São Bernardo é o segundo com 31. O São Bernardo que hoje enfrenta a equipe do Valinhos em casa. Além de Guarani e Paulínia, São Bernardo e Valinhos, temos Sporting Clube Paulinense e Amparo, El Shaddai e Valinhos Hyper. Vem chegando o Guarani, o cruzamento é feito, afasta a zaga, tenta chegar o Sadraque, não, chega um pouquinho atrasado. Tenta sair o Paulínia, na cobertura o Lorenzo. Ele toca para o Adrian. O Adrian dá um tapa de primeira ali procurando o Felipe. Não conseguiu o domínio. Melhor para a defesa do Paulínia, que recupera essa bola. Só que o Guarani pressiona essa saída. Recupera o Lorenzo. Vai chegar na bola o Miguel Melo. Ele recebe, está pedindo o braço e o braço está marcado. A falta da equipe do Guarani. Teremos 4 trocas agora na equipe do Paulínia. Vai retornando ao gramado o camisa 14, o Whitner. O 16, o Rodrigo, o 17, Andretta e o 18, o Gabriel. A equipe do Guarani que volta a jogar no Campeonato Paulista da categoria Sub-13 e Sub-14 no dia 30, enfrenta fora de casa a equipe do El Shaddai. Já o Paulínia recebe o derby da cidade, João. Paulínia Sporting Clube Paulinense, dia 30, lá na cidade de Paulínia. Vai avançando a equipe do Guarani. Aqui pelo lado esquerdo, Filipe. O cruzamento na segunda trave. Chegou um tantinho atrasado ali, um segundinho atrasado. O camisa 11, o Sadraque, acabou marcando o impedimento. Já estava impedido. O impedimento ali estava marcado do Sadraque. O segundo impedimento da equipe do Guarani nesse terceiro tempo. O 6º na partida. Vai avançando a equipe do Paulinho e agora teremos a advertência ao jogador do Guarani, né, João? É o camisa 4. Essa é aquela advertência clássica, né, Marcelo? Como é popularmente chamado, matou o contra-ataque. Esse cartão até eu daria, João. Vem a equipe do Paulínia, vai avançando pelo meio. Pressiona ali, conseguiu recuperar o Miguel Melo. E sai jogando, aí foi travado e agora a falta a favor da equipe do Guarani. A torcida do Guarani pede o cartão, mas foi para cartão, João? Sem necessidade, né? Siga lá, pelota. Vem o Lorenzo para a cobrança. O toque lá na direita para o Felipe. Felipe protege bem a bola, acabou não conseguindo toque para o Sadraque. Sadraque e Felipe brigam ali, mas melhor para a equipe do Paulínia. Tenta sair jogando, foi puxado ali o João Vitor. Nova falta cometida pela equipe do Guarani. São 11 na partida contra 6 da equipe do Paulínia. Lançamento feito aqui lá na esquerda. Tenta avançar a equipe do Paulínia. Vai perdendo pelo placar de 2-1. Consegue a recuperação, a defesa do Guarani. Belo corte, belo giro. E já sai jogando na frente com o Adrian. Recebe a marcação ali do João Vitor. Foi puxado, mas o Adrian levou vantagem. O toque para o Filipe. Ele deixou a bola escapar. O Miguel Melo. Aí o Miguel Melo. Eu não sei se ele tentou o lançamento lá na direita ou tentou pegar o Savoia de calça curta que ele estava adiantado. Eu acho que ele tentou o lançamento ali na direita, né, João? Vamos considerar que tentou o lançamento, vai, para ficar um pouquinho menos feio?
E já recuperou aqui a equipe do Guarani. Luiz Gustavo com ela. Toque no meio para o Miguel Melo. Lá na direita, no meio ali para o Lorenzo. Lorenzo joga lá na direita para o Sadraque. Escapou a marcação, tentou o toque de primeira para o Felipe. Não chegou. Ele travou o lançamento ali do jogador da equipe do Paulínia, que era o João Pedro. É só lateral a favor da equipe do Paulínia. Lateral já cobrado. O Paulínia tem pressa. Já passamos dos 18 minutos. Vai perdendo pelo placar de 2-1. Guarani vai chegando a 40 pontos e a equipe do Paulínia vai permanecendo na última colocação do grupo 6 com 5 pontos ganhos. Lateral já cobrado. Proteção feita, tenta sair jogando. No perde e ganha e a falta assinalada do Sadraque para cima do jogador do Paulínia. São 12 faltas cometidas pela equipe do Guarani na partida. Autorizada a cobrança. O toque na frente. Lucas Vansan. Tentou receber de volta, não conseguiu. Fica com o Guarani, que sai jogando pelo meio. Conseguiu o toque, a inversão ali. Luiz Gustavo chegou um segundo de atrasado, melhor para a zaga, mas a bola volta com o Miguel Melo. O toque para o Adrian, lá na direita. Escapou ali, tenta recuperar, acabou não conseguindo, perdeu a bola. E a bola fica com a equipe do Paulínia, que tenta ligar o contra-ataque com o João Vitor. Lá pelo lado esquerdo, mas vai ali o Adrian. Firme no carrinho, limpo na bola. Já toca na frente para o Sadraque, no meio para o Filipe. Filipe domina, faz o corte e volta com o Adrian. Adrian ergue a cabeça, a inversão de jogo aqui no meio para o Miguel Melo. Miguel domina, o toque aqui mais na esquerda para o Luiz Gustavo. Tem a passagem no Miguel Silva, ele faz o cruzamento no meio, tentou o toque ali para o Rian Douglas, saiu Savoia, não tá valendo. Não tá valendo, já deu, foi a falta ali, né, João, é isso? Eu não vi o bandeira levantar não, para mim foi falta, é isso? Exatamente, Marcelo, tá. Acredito que o que ele sinaliza ali é a falta... Não, é aqui. Que foi sinalizado ali, foi a falta no ataque da equipe do Guarani. E teremos 3 minutos de acréscimo, Marcelo Gouveia. E agora tem a falta marcada contra a equipe do Paulínia no seu campo de ataque na marca dos 20 minutos. Então vamos até os 23 nessa terceira etapa. Lançamento feito à frente, procurando o Luiz Gustavo, ele conseguiu o domínio, mas não manteve o domínio. A bola acabou saindo pela linha lateral, lateral já cobrado. A falta assinalada, ele só estava esperando a falta para cima do Baruque. Mais uma falta cometida pela equipe do Guarani, que vai vencendo por 2-1. E agora chegou aquele momento do Bumba Meu Boi. Não queremos essa bola perto da grande área. Bola pro mato, que é jogo de campeonato. É isso aí. E aqui é literalmente, porque se bobear, principalmente atrás do gol ali defendido pela equipe do Paulínia. Savoia tentou o lançamento à frente, a bola sobra com o Adrian para Filipe. Invadiu a área, fez o corte, tentou o toque no meio, saiu fraco, mas se atrapalhou a zaga do Paulínia. Saiu com bola e tudo, ganha escanteio de graça a equipe do Guarani. O 7º escanteio na partida a favor da equipe do Guarani. Aqui pelo lado esquerdo do seu ataque. Tudo ok para a cobrança. Já passamos dos 21. Autorizada a cobrança é curta. A devolução aqui para o Filipe. Filipe tentou o lançamento, aí pegou no braço. Aí estava ali, até o jogador, o camisa 13 ali. O Lewis tentou dar uma de migué, sair jogando, mas quando foi marcado ele falou, eu fiz besteira, né, João? Não tem como. É a própria fisionomia do jogador Dedô. Exatamente, Marcelo. Se entregou, para não falar outra coisa. E vem o Filipe para a cobrança. Ele está ajeitando a chuteira ali. E a equipe do Paulínia posiciona 3 jogadores para puxar o contra-ataque. E o Guarani faz uma marcação individual aqui. Mas o perigo está lá na grande área do Paulínia. Vai o Filipe para a cobrança. Na marca dos 22 minutos. Tá aguardando ali. Aquele empurra, agarra dentro da área. O que ele tá pedindo ali? O goleiro tá pedindo 3 na barreira, 3 na barreira. O árbitro tá olhando e falou, cadê o 3? Só tem 2. Agora sim. 3 na barreira, vai o Filipe para cobrança. O chute direto pegou fraco ali, ficou fácil nas mãos do goleiro Savoia. Tenta fazer a ligação direta, rifa lá para o seu campo de ataque. Afasta de cabeça o Rian Douglas, ajudando aqui agora seu sistema defensivo. Vem o Adrian ali,
comete a falta no meio de campo. Mais uma falta assinalada contra a equipe do Guarani. Ele bate rápido, toca atrás para o Andretta, devolve ali para o João Pedro. Recua mais atrás, fica ali com o Peterson. Peterson volta com o goleiro Savoia. Savoia domina. Vai avançando, a marcação não chega. Já chegamos aos 23 minutos. Paulínia vai tocando a bola no seu campo de defesa. Aí vai acabar o jogo. Acabou o jogo. Termina aqui no estádio José de Araújo Sintra. Vitória do Guarani. Guarani 2, Paulínia 1. João Luiz de la Coleta. Pois é, Marcelo, a equipe do Guarani, que veio com muita intensidade para esse jogo, acabou levando o primeiro gol, precisou correr atrás do placar, alcançou e agora se prepara para a disputa do ponto extra a partir das penalidades aqui em Amparo. E agora vamos aos números finais da partida. Estamos finalizando aqui já para os amigos de casa. A equipe do Guarani foram 15 chutes, 8 na direção do gol. Cometeu 15 faltas, teve 7 escanteios a seu favor, 6 impedimentos assinalados contra, 70% de posse de bola. Os gols assinalados pelo camisa 9, Rian Douglas, que chega a 8 na competição. O artilheiro da competição é o Luca Navarrete, do São Paulo, e o Luan Felipe, da Catanduvense, com 11 gols. E Luiz Gustavo, que marcou seu segundo gol na competição. Os cartões: 2 para o Guarani, Lorenzo, camisa 4, e o Benício, camisa 22. Já o Paulínia foram 4 chutes, 2 na direção do gol. Cometeu 8 faltas, teve um escanteio a seu favor, nenhum impedimento assinalado contra, 30% de posse de bola. E o gol assinalado pelo João Pedro, camisa 6, o primeiro dele na competição. E agora vamos à disputa do ponto extra, lembrando que o Guarani no campeonato tem 7 vitórias e 4 derrotas, a equipe do Paulínia 1 vitória e 10 derrotas. As cobranças serão feitas aqui à nossa esquerda. Lembrando, só o camisa 8, Arthur Malo, não poderá participar das cobranças das penalidades máximas. Com isso, um jogador da equipe do Paulínia também tem que ser retirado para ficar o mesmo número de jogadores. Correto, né, João? Exatamente, e provavelmente o jogador da equipe do Paulínia que vai sair é o Rogério, que também saiu lesionado, mas no momento em que ele se machuca, as substituições já estavam liberadas, por isso que ele não tem, vamos assim, entre aspas, né? Essa mesma regra não se aplicou a ele como foi aplicado ao jogador do Guarani. Correto. E agradecer aos 122 aparelhos conectados, nosso muito obrigado. Então, confirmando os goleiros na disputa, é o camisa 1, Enzo, pelo Guarani, e o 12, Savoia. E quem começa as cobranças é a equipe do Guarani. Vai lá, Rian Douglas, camisa 9. Vai ajeitando ali a bola com muito carinho. Lembrando que na classificação geral, que eu comentei que o Guarani é o 4º colocado e o Paulínia o 67º, o ponto extra não é considerado, só é considerado o tempo normal de partida, os 3 tempos de 20 minutos. O ponto extra não é considerado na classificação geral. O Guarani que chega à sua 11ª vitória, 11 vitórias e 2 derrotas. E uma derrota. Autorizada a cobrança, Rian Douglas, firme no ângulo, o Rogério até pulou no canto certo, mas a bola foi lá no alto, sem chances. Rian Douglas abre o placar nas cobranças das penalidades máximas. Pegou pouca distância, chutou forte, e aí, sem chances para o goleiro Savoia. Vem agora a equipe do Paulínia. Não, é o camisa 6. Não é o 6, não. É o 9. É o Matheus. O Matheus que vem para a cobrança. 9K, 9 lá, a cobrança feita no cantinho, deslocando muito bem o goleiro. Tudo igual, 1-1. E agora vem para a cobrança o camisa 2, o Felipe. Aqueles que terminaram a partida ficam no centro do gramado e aqueles que estavam na reserva ficam nas laterais.
Felipe, pega a bola, ajeita ali, vem para a cobrança. Autorizada a cobrança. Vem o Felipe de pé direito, chute cruzado. Deslocou muito bem o goleiro Savoia. Marca o segundo gol, a equipe do Guarani, 2-1. E agora vem o camisa 22, Eduardo. Ele que estava ali na reserva, já se encaminha ali para a cobrança da sua penalidade. A segunda cobrança da equipe do Paulínia. Vai caminhando ali com tranquilidade. Vai posicionando a bola. Ajeita com carinho, toma distância. E uma boa distância. Autorizada a cobrança. Vem de pé direito o Eduardo também. Na corrida, Eduardo. Chute cruzado. Também deslocando bem o goleiro Enzo. Tudo igual. 2 cobranças para cada um. 2 gols. E agora é o Filipe que vem para a terceira cobrança na equipe do Guarani. Camisa 10. Felipe vai se encaminhando ali. O Enzo entrega a bola. Vamos para a terceira cobrança da equipe do Guarani. Tudo igual até agora. 2-2. Filipe. Autorizada a cobrança, de pé direito também, não toma muita distância. Filipe, cruzado. O Savoia tentou ir lá no cantinho, mas não deu. É a terceira cobrança do Guarani. 3-2. Por enquanto, os batedores levando vantagem, hein, João? Pois é, Marcelo, bem dito. Os batedores até aqui com muita qualidade, pondo, vamos assim, criando muitas dificuldades à equipe não, aos goleiros, perdão. Agora vem o camisa 10, Duan. Terceira cobrança da equipe do Paulínia. Duan de pé direito. Aquela cobrança de segurança no meio. O Enzo pulou para o seu canto esquerdo. Tudo igual, 3-3. E agora vamos ali para o camisa 18, Chiarini. A quarta cobrança da equipe do Guarani. O Enzo está aguardando ali o seu companheiro para entregar a bola. Vamos para a quarta cobrança. A equipe do Guarani, Chiarini, já recebeu a bola, vai posicionar ali na marca da cal. Savoia no centro do gol. É a quarta cobrança da equipe do Guarani. Toma boa distância. Vem de pé direito. Pedro Chiarini. E o gol, no ângulo ali. O Savoia foi totalmente para o seu lado esquerdo. Ali nem saiu na foto. 4-3 para a equipe do Guarani. Vamos para a quarta cobrança da equipe do Paulínia. Vem para a cobrança o camisa 17, o Andretta. Andretta já recebe, posiciona ali a bola na marca. O árbitro deu o ok. Vamos para a quarta cobrança da equipe do Paulínia, também de pé direito. Andretta tomou pouca distância no meio do gol. Quando quis voltar o Enzo, não dava mais. Tudo igual, 4-4. É agora a última cobrança dessa primeira série. E quem vem para o Guarani é o camisa 5, Miguel Melo. Vamos chegando no momento de decisão. Enzo entrega a bola ali para o seu companheiro. Dá aquela palavra de incentivo. Miguel Melo ajeita. Já toma distância. Vem de pé direito também. Pouca distância. Autorizado, Miguel Melo. Cruzado ali. Mais um gol. 5-4. E agora é a última cobrança dessa primeira série. É a última cobrança da equipe do Paulínia. Agora vem o camisa 11, Lucas Vansan. E a torcida do Guarani se agita aqui. Lucas Vansan ajeita com carinho. Ajeitou o pé de apoio, toma distância. Autorizado, vem de pé direito. Deu a paradinha pra fora! Perde o pênalti! E o Guarani
ganha esse ponto extra, chegando a 41 pontos na competição. O Guarani se isolando cada vez mais na liderança do grupo 6 e galgando posições melhores na classificação geral. Muito bem, galera, a gente vai ficando por aqui. A nossa próxima transmissão aqui na TV Guarani está marcada para o dia 21 de agosto, Guarani e Ituano, categoria sub-20, a partir das 15 horas. Nosso muito obrigado a todos que nos acompanharam, que estiveram com a gente, pelas suas mensagens. A gente vai ficando por aqui, desejando a todos um ótimo domingo, um grande abraço, uma excelente semana. Até semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.